Hoje nós estamos aqui com um ator, diretor artístico. Gente, ele já trabalhou com muita gente famosa aí que você já deve ter visto o trabalho dele. Vini Fragoso, seja bem-vindo. Muito obrigado, meninas. Seja muito bem-vindo ao Godot Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E aí, estamos Vini? Aqui hoje com o Vini. Ai, que felicidade, que bom que você aceitou nosso convite. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Acredito muito e esse podcast é super interessante. Eu estava vendo no Instagram, falei, gente, que delícia, que gostoso. Realmente vocês conseguem envolver a gente. E eu falei, não, eu quero estar aí. Ai, que bacana. É tão bom. Vamos. É tão bom pra gente ouvir isso, né, Carol? Que é assim, a gente tá acreditando muito mesmo nesse projeto, a gente tá dando o nosso melhor, a gente tá levando realmente como se fosse um trabalho, assim. Então, ouvir esse feedback vindo de você, assim, é muito importante. Não, total, eu acho que muito da dança, né? Vamos botar que é uma dança, ela é muito de quem vai dirigindo, conduzindo. E vocês deixam as pessoas super à vontade. A gente, já chegou aqui, já fez uma loucura. Já chegou aqui, então eu já fiquei ótimo. Já tá tranquilão, né? Ai, que bom. Assim, o bom de trazer essas pessoas que acreditam na arte, né? Que acreditam no projeto. Com certeza. Isso que é essencial e que a gente precisa de pessoas assim, que acreditam nesses projetos independentes, acreditam que exista esperança nesse Brasil aí. Isso aí, parabéns para vocês. Obrigada. Podem contar comigo para que Godot chegue para todo mundo. Então vamos começar com essa ordem cronológica aí da sua vida artística. Me conta, desde pequenininho, na época das fraldas, quando foi a primeira Lá em Itaperuna. Em Itaperuna. Longe. Segundo maior Cristo do Brasil. Olha que já é verdade, menina. Itaperuna é o nosso orgulho. Que a gente fala o quê? Não, corta, gente. Ninguém tá falando mal dos Cristos. Não, mas isso é bom. Não deixa, não corta não, diretor. Aquele. Mas é bom, pode deixar. O Cristo Itaperuna quase bate com o Cristo do Rio. Igual. Aqui tá uma loucura, mas ficaram com tanto ranço do Cristo do Rio que agora eu fiquei sabendo que teve um Cristo lá, não sei o que, do interior do Rio Grande do Sul. Que tá uma loucura. Mentira! Que fizeram um Cristo maior do que o do Rio, acredita? Fico indignada. Pra quê? Ficou putíssimo. O Cristo de Itaperuna, então, ficou rebaixado pra terceiro, ficou mais puto ainda. É igual escola de samba, né? Aqui daqui a pouco tá no grupo especial dos Cristos. Você nasceu em Itaperuna? Nasci em Itaperuna, quase nasci no Recife. Tem um pouco essa coisa, porque eu queria ser nordestino. Meu irmão é nascido em Pernambuco, mas sou itaperunense, assim, tenho muito orgulho de ter crescido com todos os prós e os contras que nascer numa cidade do interior tem. Você tem muitas coisas que aqui a gente não tem. Isso talvez eu vejo, até artisticamente, até na minha vida pessoal, como uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Que talvez se eu já tivesse nascido e crescido aqui, eu não teria tido as garras, o tesão, a vontade de sair de Itaperuna. Eu vim aqui pra acontecer, né? É verdade. Essa foi pontual. Mas só eu posso falar de Itaperuna. Mentira, tô brincando. Mas foi isso mesmo. Foi isso. Porque eu ia e me vi um peixinho fora d'água ali, eu me vi um patinho feio, e eu ficava vendo coisas, e eu vinha pra cá, aí eu via os prédios CCBB, tudo tão grande, né? Tudo tão grande. Eu sei porque eu vim do interior também. Não é o interior. De onde? De Angra dos Reis, que é no Rio. Mas tá aqui igual o pessoal que fala que é de Petrópolis e é do interior. Não, mas Angra é interior. Interior, claro que é. Não, é interior, mas você tá 2 horas do Rio de Janeiro. Itaperuna, que tá cada vez... Acho que... 6 horas. 6, mas agora já estão virando 8. Porque agora eu não sei o que tá acontecendo. Sua família tá lá ainda? Tá lá. Minha mãe é de lá, minha avó... Minha mãe não sai. E ela era doida. Minha mãe, se ela fosse do candomblé, ela tinha feito macumba pra eu ficar lá. Tinha. Porque, olha... Ela não queria que eu saísse de lá de jeito nenhum. Coisa da minha mãe também. Sim. E aí, então eu vou aproveitar minha mãe para contar um pouco como é que começa. Engraçado, né? Essa questão de
ser artista, né? Eu tô com essa questão da Samantha Schmutz, e que inclusive que eu adoro. Acabamos também de a gente comentar citou. isso sobre essa questão, né? De como esse julgamento. Como esse julgamento? Quais são os parâmetros? Não, super. Olha, eu vou falar, eu conheço a Samantha, não tanto, mas a gente já, inclusive, trabalhou junto. E eu acho a Samantha uma mulher incrível e muito coerente. E entrando num ponto em defesa dela e em defesa também de ambos os lados, olhando... Eu tenho uma coisa na minha vida, eu nunca assumo um partido de ninguém. Eu sempre tento olhar uma coisa de fora daquele furacão. Mas às vezes a gente tem que assumir partido, né? Sim, às vezes sim, com certeza. Né? Mas às vezes tem. Mas eu tento sempre quando tá... Agora, hein? Não. Aqui, ó, a louca, dando a louca. A louca. Não, mas assim, quando você tá vendo uma situação, você tem que olhar, principalmente quando você tá gerenciando pessoas, você tem que sair daquele problema e olhar o problema de fora. Como se você não estivesse dentro dele se olhando. Eu aprendi isso com a análise. Então eu tô vendo o problema daqui. Tá. Isso, como se eu fosse uma outra pessoa. E eu estou me vendo. Então, agora eu vou usar, por exemplo, a faculdade de teatro. Eu me lembro que, quando eu estava na faculdade de teatro, um dos diretores perguntou e ele botou assim: bom, Anitta é artista. Van Gogh é artista. Como é que coloca essas duas pessoas dentro do mesmo quadrado, que é o quê? Artista. Um tem uma obra que toca não sei o que lá, o outro tem não sei o que lá. E aí, no final das contas, o resultado era desmerecer o trabalho da Anitta. Quem desmereceu? Não, ele estava usando um exemplo. Mas o professor... O diretor. O diretor. Entendi. Um diretor super tradicional de teatro e tal. Aí eu quero usar essa situação para falar, por exemplo, da Samantha, que também a gente é todo momento cobrado. O que é ser artista? A gente começa a estudar há anos, sei lá. Eu comecei no teatro muito novinho, por um impulso meu. Mas, e aí vamos falar tudo, né? Mas assim, o que é ser artista? Né? Então a gente, quando entende que a gente é artista, a gente passa anos sofrendo com essa pergunta. E aí chega um momento que a gente começa a se descobrir. E aí, de repente, quando a gente vê algumas outras pessoas que, de repente... tem um processo só um pouco diferente. Às vezes o nosso é longo, esticado. A da outra foi com rapidinho. Virou uma chave Virou ali, uma mudou. coisa e a pessoa... Eu acho que a palavra artista é algo tão enigmático que é uma artesã do interior da Bahia que faz um bordado maravilhoso. Você vai botar ela do lado de Van Gogh. De Van Gogh. Uma pessoa que pega lixo e transforma aquele lixo numa obra de arte. Gente, é arte. Eu consigo... Eu me questionei nesses últimos anos, principalmente no início da pandemia, sobre o que era ser artista. Eu fui uma pessoa que eu fui muito relutante sobre todas as minhas outras expertises como trabalho. Então eu não queria me aceitar nesse lugar. Como diretor de criação, como cenógrafo, como figurinista. Eu não queria aceitar. Eu fazia e não divulgava. Porque eu queria ser reconhecido como ator. Mas eu não entendia que quando eu fazia uma coisa dessa, a minha atuação começava a melhorar um pouco, que eu conseguia me sensibilizar para uma coisa, de um figurino, de uma coisa. Ou eu fazia um cenário e eu via que um ator pegava aquilo de uma forma e ele manuseava, e eu via como aquela relação do objeto com a interpretação, e aquilo... Isso te dava Nossa, e aí eu passei a acessar lugares em mim que eu em 10 anos, nem durante toda a Cal, eu conseguia acessar. E aí eu falei assim, bom, eu sou artista. Eu não preciso me limitar. Eu não preciso dizer caixa, assim, né? Ou assado. Caixa A, caixa B. Caixa B, e aí que tá. A gente, todo momento, por causa do sistema capitalista, que coloca a gente dentro de caixas, porque assim fica mais fácil você rotular e definir pessoas, assim como faz com gado. Esse é um tipo, esse é um tipo. Sim. É mais fácil, né? E aí, só falando, então assim, no caso da Samantha, você imagina uma pessoa que passa uma vida toda lutando, uma história, aí de repente vem uma pessoa e aí acontece em um mês
coisa que ela não conseguiu... Não, e eu vou aí, te falar... Você tem que ter muita maturidade. Elefante de Juliette. Não, eu adoro a Juliette. Não é a Juliette é um fenômeno, gente, não dá pra falar. E ela é artista, e aí eu vou te falar, só respondendo, por que ela é artista? Porque artista, pra mim, é todo mundo que contagia. O artista, se ele te toca de alguma forma, Fernando Pessoa é um artista da palavra. Quando você toca alguém de alguma forma, você é artista. Isso é arte. É isso que eu ia falar. Meu amigo me convidou pra ir no show da Juliette. Luana, conseguiu ingresso, não sei o que, quer ir? Eu falei, cara, quero. E aí eu não fui com uma expectativa muito alta, porque eu falei assim, gente, é o primeiro show dela, ela nunca pisou num palco na vida. Mas vamos lá ver o que vai rolar. Cara, eu me emocionei. Foi uma estrutura, o jeito dela cantar, o jeito dela falar com os fãs, o jeito dela cantar. Até na hora que ela tropeçou no palco, eu vi que era de verdade. Que não era uma coisa assim, montada, vou fazer pra ganhar dinheiro, sabe? A mãe dela tava lá, eu senti a energia disso, sabe, acontecer. E eu falei, cara, que bom. Foi esse que teve em São Paulo agora? Foi aqui no Rio, foi aqui no lá Rio. na Barra. E aí eu falei, poxa, então não é por aí, sabe? Eu acho que, tudo bem, ela tem estudado? Tem. Ela estudou durante 1 ano pra ela fazer esse show, né? Porque já tem 1 ano que ela passou pelo Big Brother. Parece que foi ontem, né, gente? Parece que foi ontem. Nossa, foi uma loucura, mas né? ela conseguiu fazer uma coisa muito legal e ela honrou a galera do Nordeste, sabe? Ela cantou músicas de lá e isso me emocionou muito. Concordo que... Super. Eu acho que é inegável o carisma dela. E aí a gente, como eu falei sobre olhar os dois lados, olhar para o lugar da Samantha e ser generoso com ela também, porque também a gente está na cultura do cancelamento, onde alguém começa a emitir uma opinião e essa pessoa é muito eloquente e aí todo mundo fala e sobre sororidade, sobre empatia. Faltou isso para Samantha? Faltou. Mas e também para com ela, entende? E isso em diversas situações. Não, eu acho que ela, como a Samantha é uma pessoa muito, né, sabe, eu acho que muito de verdade. Ela verdade. Então ela não teve problema nenhum de voltar e falar assim, gente... Ela super arrependida. A Samantha é muito... Pé no chão, né? Ela é muito aquilo. Ela não faz, assim, todo o processo, que foi uma Instasérie maravilhosa, inclusive, que ela arrasa. Chama Alta Sociedade Baixa. Tem Tom Cavalcante, Adriana Galisteu. A gente gravou durante a pandemia a série. Eu faço direção de arte e também participo como ator. E é uma Instasérie incrível. Tem, sei lá, o filho do Teodoro Cochrane, que é o filho da Marília Gabriela, tem Tom Cavalcante. Adoro o Theo, queria entrevistar o Theo, ele é o máximo. Vamos ver, quem sabe a gente não cria essa ponte. Tem um programa, adoro, o Tete a Theo. O Tete a Theo, né? O Theo é ótimo, o Theo é maravilhoso. Então, cara, todos nós, a gente tá nessa coisa de cobrar e de apedrejar quem não é hipercoerente. Só que a partir do momento que você se expõe, você necessariamente está se expondo ao erro, porque nós somos falhos. Senão não faria sentido estar na Terra. Estamos em processos, alguns mais evoluídos, outros menos, mas é o que eu tento, é o exercício que eu tento fazer. Tem gente que a gente quer tacar pedra, ficar puto. Não, então... Teve uma amiga minha, uma colega minha, que ela é filha de uma pessoa que é famosa. E aí ela colocou falando que ela é contra ex-BBB, ser atriz da Globo e tal. Concordo super com ela. Também. Quando a pessoa não estuda, não tem preparação. Não, eu sou super contra. Não tem preparação nenhuma para fazer um papel, ela vai pegar o papel porque ela é famosa. Concordo super com essa pessoa. Sim. Aí ela pegou e postou isso. E ela é atriz, ela pode falar sobre isso. E aí chegaram pessoas que eram fãs da Rafa Kalimann, sei lá o quê, e começaram a falar pra ela que ela era... A Rafa era melhor do que ela. Gente, não é esse lugar. Não era nem a Rafa Kalimann, não. Desculpa. Era Jade Picon. Não, mas a Rafa Kalimann foi antes. Ah, sim. Mas a Rafa tem uma coisa... Que, inclusive, a Rafa é uma mulher incrível. Ela é muito maravilhosa. Ela fez curso. Ela estudou. A Rafa tá também pela carreira de modelo. Todos os modelos têm, que muitas vezes
Mas queriam botar ela como atriz. Mas ela tinha curso de atriz. Ah, ela tinha? Sim, ela tinha curso, tanto que ela conseguiu a autorização especial pelo sindicato, porque ela tinha cursos. Agora, a Jade Picon não. Ela não tem um histórico pregresso Não, gente. é igual Ela é empreendedora desde os 13 anos. Meu pai... Deixa ela fazendo o que ela sabe fazer melhor, gente. Não tem... A gente que estudou na Cal e tanta gente que provavelmente está assistindo esse podcast sabe o quanto... outro dia eu tava vendo minha dívida do FIES, R$60 mil. Entendeu? Então, chega uma pessoa que, por exemplo, a Jade Picon, e aí rouba. Não tô falando mal da Jade, só que, por exemplo... Não, nada contra a Jade, Não, nada gente. contra Nada ninguém. contra a Jade. Nada contra. Só é um exemplo dessa situação que a Jade está sendo usada como algo histórico. E que pela primeira vez eu vi o Sindicato dos Artistas se posicionar e realmente falar assim, olha, eu não posso... Passar pano Mas pra... eu não posso apagar o que a nossa história do nosso sindicato fez. Mas a partir de agora nós vamos fazer diferente. Eu li a reportagem, eu bati tantas palmas. Eu também. Eu fiquei de uma alegria, porque, principalmente quando eu volto na minha história, o Jorge Coutinho foi um grande papel, que era o presidente. Eu nem sei se o Jorge hoje ainda é o presidente do SATED. Eu não sei. Mas o Jorge foi uma pessoa muito importante na minha história para eu estar no Rio. Uma das, né? E é isso, assim. A nossa profissão é igual... Meu namorado é dentista. É igual eu chegar assim, nossa, meu namorado é dentista, eu convivo com ele todos os dias. Pronto, agora sou dentista. Vamos lá, deixa eu ver essa coroa aí. Acho que eu vou fazer um botox nessa cara, hein? Não dá. Eu não posso invadir a sua profissão de alguém que estudou, pesquisou, se dedicou, se abriu mão de uma vida por alguém que caiu aqui de paraquedas para poder... Peraí. É igual eu fui fazer um teste, e aí no final do teste, tava eu e um outro garoto, e aí eu falei, cara, por que eu não passei? Então, Vinícius, aí depois o preparador falou, olha, você tem pouco seguidor no Instagram, e a gente tá precisando desse tipo de engajamento para isso e tal. E eu já tava muito confiante, o outro garoto era maravilhoso também. Mas eu não tenho um ego maravilhoso, uma autoconfiança assim, não. Mas naquele papel, eu sabia que eu tava muito bem. A gente tem vezes que a gente sente, fala, pô... E tá tudo bem você também saber que você é bom pra fazer aquilo. Tipo assim, consegui virar uma chavinha nesse personagem. Pronto. Aí eu falei, cara, que bom. Aí eu tive feedback depois de uns 2 meses. Aí eu fiquei no meio de uma festa, assim, que... E eu não sou a pessoa mais engajada de Instagram, eu fico ali fazendo TikTok, porque meus estímulos acabam sendo outros. Não por nada. Eu quero, talvez, contagiar pessoas de algumas outras coisas, outras formas. Nesse mundo que a gente está vivendo, a gente está virando meio refém disso, porque hoje em dia ninguém fala assim, me manda seu portfólio. Não, me manda sua arroba. Eu uma vez fui fazer um teste, fui levar... E a mulher, cadê sua arroba? Eu falei assim, mas meu perfil era fechado uns anos atrás. Ela pagou geral pra mim, tipo, que isso? Que mané currículo? Eu quero ver seu perfil do Instagram. Meu Deus, isso tem que... Acaba sendo meio que levado nessa onda. E a gente é de uma época... foi falado isso pra mim no meu curso de teatro. Também que eu não. Tinha que ter Instagram. Vamos botar no Instagram. Gente, que isso? Vamos botar. Alô Hermes, alô Unirio, por favor, vamos botar aí marketing digital para atores. Sim. Também, por que não, né? Dentro, a gente tinha na faculdade empreendedorismo, que era para aprender a escrever projeto. Com a Cíntia? Não. Pra falar a verdade, foi uma disciplina que eu não fiz muito bem, não. Estamos vendo, cadê esse cadê, né? Mas... então, pegando o gancho disso que a gente tá falando, dessas mudanças, só pra gente fechar esse assunto de Samantha Juliette, o conceito de artista, assim como o conceito de posicionamento, ele vai mudando com o tempo. Então, dizer que daqui a pouco porque hoje, daqui a pouco,
a pessoa que faz um hiper cosplay, ela pode ter um valor artístico e que é só e tem, pode ter não? E tem, porque é figurino, maquiagem, dinheiro, trabalho de ator, mas eu tô dizendo assim, daqui é porque ainda não é um mercado muito no grande, Brasil, né? Acho que Mas não. você bota daqui a 30 anos, onde a gente tá vendo os games tanto com uma evolução, e aí o profissional de cosplay, entende? Então a valoração do que é ser artista Isso é um outro mundo. é muito, a gente tem que entender que ela muda E amplia cada vez mais. de acordo com a sociedade. Ela é como a língua, a nossa língua, que está em constante... Se hoje a gente está discutindo sobre o que é o gênero neutro na língua portuguesa, ou não sei o quê, isso aí é um a papo gente está ótimo também. discutindo também o que é ser artista, Sim, com certeza. né? E Graças a Deus. Chico Sim. Buarque fala, eu tenho medo das coisas que nunca mudam. Exatamente. Quero ser essa metamorfose. Ambulante, total. Toca Raul. E aí, lá em Voltar lá em Barbacena, no Itaperuna, quase, do lado. Itaperuna. Itaperuna. Alô, Itaperuna! Alô, bom dia, Itaperuna. Tá começando o Sol Raião, Dona Zura. Gente, conta. Então, pra gente. Itaperuna. Itaperuna, eu cresci, eu sou filho da Dona Norminda, eu tenho como a boa mãe brasileira, pai ausente, graças a Deus, por outro lado, mas a minha mãe é uma mulher incrível que me criou, junto com meu avô e minha avó, seu Chiquito e Dona Di, que eu tenho uma criação quase que uma trindade santa, né? Porque minha mãe, minha avó e meu avô, que são 3 pessoas que, olha, eu tenho tanto orgulho de ter os referenciais que eles me deram, assim. Quando eu olho para minha vida, eu olho os caminhos que eu poderia ter tomado e o homem que eu me tornei, tenho muito orgulho de mim. E eu não consigo ter esse orgulho sem pensar neles. Minha mãe, uma mulher costureira que não conseguia trabalhar em um emprego fixo porque ela sofria de enxaqueca. Então ela tinha crise, até hoje ela tem. Então ela sempre foi uma excelente costureira. Então ela costurava nos dias que ela conseguia, nos dias outros não. E eu cresci no meio daqueles tecidos ali. E a minha consciência da minha sexualidade, eu me identifico como bissexual hoje, mas na época, desde os meus 5 anos de idade, eu sempre me identifiquei como gay. Então, quando aquilo começou, eu comecei a sofrer muito. No interior, numa família que todo mundo... Eu via e o bullying acontecendo a todo momento. Aquela brincadeirinha ali. Não, ô viadinho! Ih, mulherzinha! Porque é muito engraçado, né? Como o homem hétero, o homem macho, quando ele quer diminuir um outro homem, ele zoa no feminino. Ou seja, é muito... Quando eu comecei a ter minhas consciências e entender o quanto o machismo formou a minha estrutura, eu vejo o quanto que... por exemplo, o homem... o quanto que a mulher é inferior. O homem, quando ele quer diminuir o outro, ele só joga no feminino. Então, por isso que, por exemplo, a gente vê um preconceito muito maior com homens afeminados do que com mulheres masculinizadas. Por quê? O homem nasceu com o privilégio de ter 2 bolas, de nascer com o testículo macho, e vai descambar para o lado do feminino. Que isso? Agora a mulher reconheceu o grande poder do homem macho. Então a gente vê, é óbvio, o preconceito contra homens trans e mulheres masculinas é enorme, mas ainda assim é muito menor do que o homem afeminado, porque a mulher é inferior, né? E eu vi aquilo naquele lugar... Inferior na cabeça dele. Na cabeça do machismo, do homem machista, claro, Sim. no interior do senso, até mesmo das mulheres, que tem vergonha de ter o filho afeminado, por exemplo. Como é o grande problema da nossa sociedade é o machismo. E ele descamba todos os outros. Sim. A desigualdade, o racismo, por causa de um padrão machista branco que começou, né? Então isso foi quando você tinha o quê? Uns 10 anos? Não, isso eu tinha 5 anos de idade. Mesmo? Muito. 5. Foi quando você sentiu que você era diferente. Tenho essa memória.
eu me trancava dentro do quarto para me enrolar nos tecidos. Foi aí que eu comecei a entender esse lugar do ator. Porque eu me enrolava e minha mãe tinha muitos figurinos que ela fazia... Desculpa. Ela tinha muitos figurinos. Chegava no final de ano, então, a minha mãe costurava muitas fantasias. Porque na cidade do interior sempre tem o balé, né? E lá tinha vários balés. Tinham 3 ou 4 balés. Então, minha mãe fazia os figurinos do Lago dos Cisnes, do Quebra-Nozes, enfim, a Dama das Camélias. Muitos. E eu pegava, me trancava e vestia. E você não podia fazer balé? Não, jamais. Não, eu jamais. Pra eu vestir aquilo, eu me lembro de uma saia plissada, que eu tenho ela. E era uma saia plissada, e eu botava ela e eu ficava rodando e eu me sentia noviça rebelde. E eu ficava mas aquilo não tinha uma coisa de, eu talvez quero ser mulher. Não, o que me encantava era aquele movimento que parecia águas. E eu ficava assim, cara, eu tô com a água em volta de mim, uma saia de águas. E na minha cabeça, eu lembro direitinho, eu ficava com aquilo. E aí, eu tinha que me trancar nesse depósito de tecidos, era dentro do ateliê, era um... E aquilo ali foi despertando as cores, e eu sempre muito... eu tenho déficit de atenção, eu me trato até hoje com hiperatividade, então aquilo quando eu ia e começava a desenhar, e aqueles tecidos, e aí muitas vezes na escola eu tinha que apresentar um texto, e eu nunca entregava o texto, porque eu nunca conseguia sair da segunda linha. Então, quando eu queria entregar um texto, eu começava a desenhar tudo que eu tinha pensado, e eu lia. A menina chegou no pôr do sol e não sei o quê. Eu li o meu desenho. Você lia o desenho. Porque na minha cabeça o meu desenho estava pronto. O meu desenho era o meu texto. E aí, eu lembro direitinho da Kátia, ela descobriu, eu estava na 2ª série, ela descobriu o meu truque. E aí, aí ela pegou... E eu fazia, eu lembro até hoje, ela também me lembra isso, e eu contava uma história, só que a história não tinha fim. A história ia, e aí todo mundo da turma olhando, e a história não tinha fim. E eu não sei o que, e a menina pegou, e ela foi, que não sei o que. Peraí, rapidinho, deixa eu pegar um lápis aqui só pra terminar aqui. E ela não sei o que, Tipo, Sherazade, né? Não, uma loucura, tava tipo Harry Potter ali, ó. 1001 noites de histórias. Aí ela chegou... Posso pegar seu texto ou não? Aí ela, não, eu preciso... Aí eu, não. Aí ela pegou e eu lembro direitinho. Era um pôr do sol, tinha um rio, e o cachorro caía no rio, e não sei o quê, e a menina nadava, de repente encontrava um cavalo. E eu lembro direitinho da história. E aí ela pegou aquilo, aí ali eu comecei a entender que eu tava... E aí depois isso virou motivo de zoação na turma. Então, quer dizer que a professora explanou o seu explanou, desenho... mas de algo tão... É que ela ficou surpresa ela ficou né? surpresa, Aí aconteceu aquilo e de repente eu comecei ali, e com todo o processo da minha vida que ia acontecendo paralelo também, eu comecei a me sentir... Falei, cara, eu não sei, eu não conseguia estar e me sentir parte. Eu nunca consegui me sentir inteiramente ali. Fazia uma coisa, ia pra lá. Mas eu sabia, e sair de Itaperuna virou uma missão da minha vida. Eu queria viver de arte, eu queria respirar arte. Você sabia que você não se encaixava ali naquele lugar, né? Você não Exatamente. Fazia parte daquela sociedade. Daquela sociedade. Eu queria viver um mundo livre. Eu cresci num lugar... o Joel, um dos meus melhores amigos, assim, desde criança, e ele é preto. Então, eu via muitas brincadeiras, e eu via... Minha primeira namorada era uma mulher preta, então eu não queria isso. Eu achava que fora dali eu queria um mundo onde eu podia ser o que eu era, onde o outro podia ser quem ele era. Era um pouco idealista, minha mãe fala, você é muito idealista. Mas eu achava que saindo dali meus problemas iam estar resolvidos. Basicamente era isso. Pelo menos aos seus olhos não iam acontecer mais esse Algumas tipo de brincadeira. Coisas, Bom, aí eu tava... Então eu sabia que eu... Enfim, nesse mesmo período, eu queria muito fazer teatro. E aí tinha um professor de teatro, na verdade um trambiqueiro de teatro. Tinha na escola. Não. Que ia na cidade uma vez por ano. Na Caça-Níquel.
E aí eu falei, ó, vai ter curso de fulano daqui a Que é do 2 Rio de meses, Janeiro. que é do Rio de Janeiro, que dirigiu fulano da chance. Malhação, e Nunca que não mais sei pisou o na quê, e que é não sei o quê, que não sei o quê. Quem é da cidade do interior sabe que sempre tem esse perfil, ou sempre tinha. Fulano, que trabalhou com fulana. né? Ah, sim. Não, com certeza. Sim, total. E aí a pessoa usa de coisa pra poder ganhar dinheiro, enfim. E aí minha avó falou, olha, sua mãe não vai tirar dinheiro, que ela não quer que você seja. Minha mãe tinha medo que eu fizesse teatro, porque ela não queria que eu ficasse que eu virasse artista e nem bicha. Coitado, virei as duas coisas que ela não queria. Agora você é do mundo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a catar latinha, ia pedindo os vizinhos. Pô, tem latinha aí? Pô, e aí eu ia juntando, consegui juntar dinheiro e paguei o curso. Foi assim que eu comecei a fazer meu curso de teatro. Eu acho que eu tinha uns 7 para 8 anos. Sério? E Quando aí, a gente quer, a gente consegue, né? Não, mas minha avó, se não fosse... Minha avó também me ajudou com um pouco de dinheiro. Enfim, aí eu fiquei encantado. Aquele dinheirinho assim, não fala pra sua mãe que eu te dei não. Isso aqui foi tudo latinha. Gente, meu avô até hoje, domingo, às vezes, quando ele me dá um dinheiro da minha assim, não tem ninguém em volta, mas acho que é Aquele coisa de avó. coisa de- Aquele dinheirinho. Como se fosse errado, né? Não fala pra sua mãe que eu te dei não. A avó, Não, né? é Os amor, avós né? têm A avó um... é amor. A minha avó também faz isso. Agora eu tô lembrando. E ela ainda põe no envelopinho assim, escreve Luana. Isso, a avó já tá o quê? Na coisa mais como é que fala? Do escritório ali, né? Já pode ali, manda um fax com dinheiro. Amor de avó. É amor de uma avó. loucura, né? Aí ela te ajudava, aí te ajudou a fazer esse curso. Foi meio que isso. E aí, nesse mesmo... Eu me lembro que foi em 2006. Começou, talvez um pouco antes. Esse mesmo cara, ele dava... Nesse curso, eu conheci uma galera que já era bem mais velha do que eu. Eu tinha uns 8, eu já tinha 8. Aí depois passou um tempo, fiz o curso de novo. Aí eu tinha 8. E eu sempre fazia teatro. Eu queria sempre fazer teatro na escola para o meu trabalho. Eu falava assim, eu achava chato ter que ficar escrevendo, ter que estudando. Eu falava, posso fazer uma peça? Pode. Isso aqui, Vinícius vai fazer peça, quem vai fazer com ele? Eu vou, cara. Geralmente era a galera do fundão que ninguém queria também fazer coisa. Mas pra mim, eu me dedicava, fazia. Eu lembro que tinha assim, fazia o Rio Sujo e o Rio Limpo. Aí eu fazia um TNT, colava um monte de papel no Rio Sujo. Aí vem não sei o quê. o figurino aí, ó. Já tem uma coisa do figurino aí. Aí fazia. Então, paralelo à vida, já ia... Vulcãozinho, né? Sempre tem aquela experiência do vulcãozinho. Do vulcãozinho. E eu adorava essas coisas. Mexia com a coisa do visual, eu tava ali. Aí eu me lembro que essa galera desse grupo, eles montaram uma companhia. Eles devem ter montado a companhia em 2004, 2005, por aí. E isso, eu conheci eles em 2004. A companhia deve ter começado a surgir em 2004, 2005, que é o Grupo CTI, Companhia de Teatro Itaperuna. Nisso, a companhia começou escrever o primeiro texto, que, se eu não me engano, era Insanidade, chamava Insanidade. E era uma peça besterol no auge dali dos inícios dos anos 2000, 2005, 2006, com o filme Pânico bombando, todo mundo em pânico. Era nessa pegada, só que no teatro. E era bom. E era tão bom que era melhor do que qualquer artista, lotava muito mais o teatro do que qualquer artista que vinha de fora. Eram filas e filas e filas e filas. Que massa. No teatro. Aí já? Eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. Eu ficava pelas coxias, não estava em cena. E eu ficava lá, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu entrei para a companhia. E aí eu entrei, depois disso tinha um espetáculo que chamava... Caraca. Então, tiveram vários espetáculos e hoje eu olho, cara, como era bom, como era bem feito dentro de alguns amadorismos, né? Você não tinha uma super luz e tal, mas era no Teatro do SESI. Lá em Itaperuna tem um Teatro do SESI e esse teatro, inclusive, os atores e os diretores e a galera sabem que o teatro é lindo. Nenhum teatro, eu acho que lá tem 400 lugares, 300 e poucos lugares. É um teatro bem legal. Mas eu vou te falar, era uma loucura, assim, uma loucura mesmo, assim. E aí, comecei, aí eu, enfim, entrei pra companhia
E daí, logo assim que eu entrei pra companhia, a companhia se dividiu. Como companhia de teatro tem essas coisas. Acontece. Aí uma galera queria sair do teatro, o diretor queria montar o próprio teatro, e aí a galera não queria continuar fazendo só espetáculos, e aí queria expandir a companhia, uma outra galera dividiu a companhia, e aí foi uma galera para um lado, uma galera para o outro. Essa galera que foi para esse outro lado, que nunca eu acabei nem conhecendo tanto, assim, tão com a outra que continuou na companhia. E aí, trabalhamos, fizemos muita peça. Construímos o Teatro de Bolso Jorge Coutinho. Nesse momento em que eu entro, que eu tô sempre ali na companhia, eu também fazia teatro de igreja. Então eu fui de um grupo que eu entrei com 12 anos, 13, onde eu falei, bom, eu sou bicha. O que eu vou fazer da minha vida agora? Vou pra igreja tentar não ser bicha, né? O que toda bicha faz quando entra pra igreja, né? Isso você ainda não tinha se assumido pra mãe? Não, tava no interior, só na sua cabeça Itaperuna. mesmo, você sabia. Não, você é doido, eu já sabia. E eu falei, bom, eu vou pra igreja, né? Olha, minha filha, errado. o que eu orei, o que eu jejuei, ô Jeová, era muito monte. E aí eu ia pro monte. Subia pra fazer vigília, menina. E eu orava. E eu passava. E quanto mais eu ia, mais o Satanás ficava ali no meu pé. E aí mais eu ficava cá. E eu ia. E orava. E aí fazia teatro da igreja. E não sei o quê. E vai pra lá. E vai pra cá. E até que eu me envolvi com o cara da igreja. Isso eu já tinha uns 16 anos. Meu Deus, até Jesus falou assim, ó, encontra esse Não, e quanto mais. É aí que Jesus tá. botou no caminho. Mas tá bom, Jesus colocou no caminho, colocou esse cara no caminho. Sabe o que é mais louco? Quanto mais eu buscava Deus e eu menos eu acreditava nele. Porque eu tava buscando uma cura de algo que não tem cura. E aí, quanto mais eu buscava Deus, mais eu me encontrava. Quanto mais eu parava de acreditar em Deus, mais eu acreditava em mim. Mas Você foi descobrindo que... Eu fui me descobrindo, eu fui me aceitando, eu fui aprendendo a me amar e aceitar, porque eu passei desde os meus 5, 6 anos me achando menos. E eu até hoje ainda tenho problemas em algumas situações, mas eu sempre passei a me achar menos. E aí chegou um momento que eu peguei e falei, cara, não. Peraí, tá errado. Aí eu saí da igreja. Foi quando eu tive um caso com um pastor. A loucura, menino. O babado é forte. E aí, eu era de um grupo de teatro da igreja. E aí o líder do grupo, olha, Vinícius, a gente soube disso. E que melhor você se afastar. A gente, na verdade, acho melhor não, a gente tá te afastando. E aí, esse grupo era de uma outra igreja, de várias igrejas, na verdade. E aí eu cheguei pro pastor, falei, olha, pastor, e o pastor da igreja era muito meu amigo. E ele, desde quando eu entrei na igreja, eu entrei e contei pra ele, olha, estou entrando na igreja com este propósito. E aí eu cheguei pra ele. Foi muito lúcido, né? Muito. Você foi muito lúcido desde sempre, assim, acho que das suas... A coisa do escorpião, que eu sou escorpiano. Ai, Ai, gente, não posso fazer isso, eu sou peixe com câncer. Mas também tá puxado aí, amiga. Aqui, ó. Corta o pulso. Então, eu sou, né, puxado. Não tá bom pro meu lado. Não tá não. Eu sei, desde muito cedo, assim, a minha consciência, quando eu entendi que eu era gay, parece que o brilho daquela coisa que todo mundo tinha, a ingenuidade da minha infância, porque é muito isso, né? Quando a gente transa, a gente se sente adulto, porque a gente se sente pertencente, porque a partir do momento a gente pode gerar outros indivíduos. Então, eu sei que eu sinto que muito da minha ingenuidade se perdeu ali naquele momento com 5, 6 anos. E eu falei, caralho, agora sou eu, por mim na vida eu não podia contar isso pra ninguém podia saber. E eu ia com 8 anos, eu tinha o desejo já. Eu já olhava para os meninos e quando eu tinha 5 anos que eu ia brincar, eu queria brincar com meninos e meninas, mas quando eu entendi o meu desejo por meninos, eu reprimi todo aquele meu interesse por mulher, porque dentro de uma sociedade, a partir do momento que você gosta de um homem, você é agora, não, você não tem nem direito, você sentiu alguma coisa para homem e viado, pronto, acabou. Você não tem, né, e aí isso foi todo um processo. Mas aí eu saí da igreja, tive um caso com o pastor, isso que foi a melhor coisa que eu fiz, foi não ter descoberto. Na verdade, também me pegaram no bate-papo UOL. Na época eu usava bate-papo UOL. Eu era da pá virada.
hein? Não tinha, né? meu Não tinha, Deus. meu filho. O bate-papo UOL era os antigos do Tinder, né? Nada. Tinder Era mais quente do que era mais quente que uma loucura. Você ia pra sem saber, a pessoa te matava. Era uma doideira. E aí eu comecei... Aí, enfim, aí a companhia, a gente falou, bom, vamos lá. Bate-papo, gente. Não, bate-papo Tinha UOL, umas né? salas, né? Tinha. Mais 18, Tinha, mais sabe? 18. E pessoas de 12 podiam entrar. De 12 né? podia só entrar. mentir. Não. O bom é que lá era de Itaperuna, né? Então, assim, você não tinha muito essa culpa do mais 18, menos 18. Até porque não vou nem falar isso, que eu ia falar uma coisa. Deixa pra depois, quando a câmera Depois, estiver quando cortar a desligada. câmera. E aí, toda essa coisa da adolescência, assim, e vai pra lá, e vem pra cá. E aí eu via, eu tive uma. Pensa que isso tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Igreja, eu via que eu. Teatro, tudo. E aí eu saí da igreja. Falei, olha, eu não vou. E eu falei, cara, quer saber? Tá. Teve um detalhe que eu não contei. Quando eu tinha 12 anos, foi um desses caras que vende curso. De curso de... Antigamente tinha aquelas, não sei o que, mídia, visual não sei o que vendia curso de informática. Uhum. Lembra? Tinha pacote Microsoft, aí você estudava Excel, Windows, nananana. Era uma franquia verdinha. Tinha uma franquia. Empresa. Lá em Itaperuna tinham várias. Chegou um cara e falou assim, olha, vamos dar 2 cursos, a sua escolha que tiver aqui. Não, eram 3 cursos. Vamos dar 3 cursos, a sua escolha que tiver aqui. Quem acertar mais nessa turma aqui? Essa turma foi a sorteada. Aí a galera queria ir embora, porque isso era na hora que acabava a aula. Então a galera fez de qualquer jeito. E aí, eu me lembro direitinho, uma das perguntas era, se Arara está para Arara, a resposta era, Roma está para amor. Aí eu nunca me esqueci, essa foi a pergunta que fez a diferença, e eu acertei. E eu ganhei 3 cursos, que era o curso de Photoshop, Illustrator e Marketing Pessoal. E eu tinha 12 anos, aí eu comecei a fazer aquele curso. Nisso eu comecei já a ganhar, quando eu terminei o curso, eu já comecei a ganhar dinheiro fazendo design. Ninguém mexia tanto nesses programas. E aí eu falei, bom, e aí eu fazia capa de disco, fazia um monte de coisa. Photoshop, blá, 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 blá. Aí, quando eu tava com esses 15 anos, eu fui para fazer o ensino médio. Falei, olha, na escola pública eu não vou conseguir passar numa federal. E aí eu comecei a dar aula de fotografia no Senac. E eu já tinha feito curso de fotografia, comecei a dar aula de fotografia no Senac, minha mãe tinha me emancipado, porque eu já era da pá virada mesmo, então ela falou assim, a melhor coisa que eu vou fazer, meu pai, como sempre, foi um pai ausente. Então você tinha 16? Tinha 14 para 15 anos, isso. E aí eu comecei a dar aula de fotografia no Senac, eu fui o professor mais novo do Senac. Gente, pra frentex. Total. Gente, De 13 pra 14. Eu tinha 14 para 15 anos, 14 na eu tava verdade. brincando de Barbie. Não, 15 eu também já tava dando aula. Eu tava, tá vendo, pra Frentex. Quem fala Total, pra né? Frentex, Pra né? Frentex, né? É muito anti-gags. Vintage. Vintage, grunge. Aí eu comecei a dar aula no Senac. Enfim. E o dinheiro que eu ganhava no Senac, eu pagava o meu ensino médio, pra eu poder conseguir entrar numa federal. Beleza. Passei um monte de... olha, pra você ver o déficit de atenção. Eu fiz medicina, jornalismo, cinema, designer gráfico, eu não sei o quê. E aí até que eu falei, bom, agora eu vou fazer designer gráfico. E abandonei minha faculdade, fiz supletivo para terminar meu ensino médio. Terminei, voltei, formei com a minha turma depois ainda, porque a minha turma do ensino médio era maravilhosa. Tudo isso em Itaperuna. Tudo isso em Itaperuna. Ai, pra ver a cena dele entrando no ônibus. Igual Tieta! Desse lugar eu não levarei nem a poeira dos meus sapatos. Olha, eu tô esperando o momento pra voltar ainda, assim, igual a Tieta voltou, né? Vamos ver.
E Tieta... E olha, sabe o que eu tava pensando outro dia? Tieta é a personagem mais escorpiana da telematurgia brasileira. É aquela que vai lá no poço e de repente ressurge como a Fênix. Bela, aquela, né? Você não vai sair do ônibus, tu vai sair do Não, lugar, meu amor, eu já vou sair, eu vou chegar com drones. Vou chegar com drones, assim, fazer igual o Milton Cunha. Olha o design gráfico aqui. Aqui, ó, vou chegar com uma cauda de drones que vão dando uma revoada pelo Rio Muriaé e vai querer... Ai, me chama que eu quero ver essa cena. Estaremos lá com o podcast em Itaperuna. O Godô cobrindo. O podcast Godô aqui em Itaperuna diretamente do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. Nossa, é muito. Olha, se usasse ácidos, imagina o que não ia ser isso aqui. Aí foi isso, assim. Aí nessa loucura de muitas espinhas e vida e tal. Mas a pele tá boa, hein? É muito rock'n'roll. Mentira, nunca tomei rock'n'roll, não. Mas aí aquela coisa de adolescente, né? De interior e já com a consciência da sexualidade, eu tenho que sair daqui. Nisso, eu estava no Teatro do SESI um dia. E aí cursando designer gráfico. E aí eu continuava dando aula no curso de fotografia do Senac. E aí eu cursava designer gráfico no Instituto Federal Fluminense de Campos. Até que um dia eu estava no teatro. Isso foi em 2018, 17, talvez. Paulo Gustavo tá lá apresentando minha mãe uma peça. E eu fotografando. E aí eu fotografava. E assim eu conheci o Paulo. O Paulo foi uma pessoa muito importante na minha vida, assim. Enfim. E aí o Paulo Gustavo tava e eu fotografando, eu conheci o Paulo ali. E aí ele, enfim, a gente casuando, não sei o que e tal, passou. Depois eu chego e o Paulo fica, vai pro Rio. E ele com segundas intenções, né, óbvio. Tem que vir pro Rio, eu não sei o que e tal. Não, você é um excelente ator. Porra nenhuma, sabe? Você é um excelente ator. Você tem que vir. Nossa, você não merece cair, não sei o quê. Até que deu uma louca em mim. Eu tinha ido para um congresso de design em Brasília. E aí eu descia no Rio no dia 16 de novembro, dia do meu aniversário. E aí eu falei... E aí conversando com o Paulo, não sei o quê. E ele, não. Eu falando, você tem que ficar, não sei o quê. E aí... eu falei, eu vou morar no Rio, acabou, não vou voltar mais, não vou terminar minha faculdade de design, não vou não sei o quê. Liguei para um amigo que estava morando aqui, que era da minha companhia na época, falei, olha, me dá abrigo. E eu já estava bem para frente, falei assim, me dá abrigo, quero morar no Rio, me dá um mês de moradia. Liguei pro Jorge Coutinho, aí que entra o Jorge Coutinho. Jorge, e na época que teve essa divisão do teatro, o nome do nosso teatro lá em Itaperuna chamava Teatro de Bolso Jorge Coutinho, porque o Jorge foi a primeira pessoa a olhar para o interior e começar a incentivar projetos, descentralizar todos os projetos do satélite do Rio e apoiar o interior. E a gente se sentiu tão representado de conseguir fazer um curta, de conseguir, produzir, ser incluído, por exemplo, nos 100 anos do Nelson Rodrigues, vir para cá, no Teatro da Caixa, apresentar uma leitura dramatizada. E aí, aquilo ali, olha, eu fico até arrepiado de lembrar, porque isso... é uma valorização do de trabalho. Alguém que está sempre... Não existe possibilidade. Eu espero, em algum momento da minha vida, poder voltar e tentar fazer essa cultura, que lá tem muito artesanato, fazer isso que o que dá identidade pra gente, que faz a gente brigar por alguma coisa, quando a gente sabe quem a gente é, e só a cultura que dá isso pra gente. Quando a gente fala, eu gosto dessa roupa, eu gosto desse tipo de cabelo, o meu povo tem esse tipo de coisa. Por isso que é um absurdo. Eu fico pé da vida quando tiram a cultura ou mexem alguma coisa da cultura. E isso é de propósito, porque educação, ela faz a gente entender a cultura faz a gente brigar pelo que a gente é. Então, quando a gente tem... a cultura, ela faz... Por isso, esse podcast é importantíssimo como um fator, como algo que valoriza a cultura do nosso povo como os artistas. Sim.
Então, parabéns pelo que vocês estão fazendo. É muito importante. E é isso, a gente como artista é fator de transformação, de tocar as pessoas e que elas se transformem. Então ali o Jorge Coutinho ele foi muito importante. E eu liguei para ele ligou para a advogada dele, a Lívia Parente, que falou, olha Vinícius, tem um escritório que é prestador de serviço da OAB, que está precisando de designer gráfico. Fui eu, e aí começou minha jornada no Rio. Nisso, eu tinha... E seu amigo te deu abrigo de um mês. Me deu abrigo de um mês. Me deu abrigo de um mês no prédio do Marquinho Magela. No apartamento em cima. E nisso eu e o Paulo tivemos um rolo, um grande lance e tal. E o Paulo foi uma pessoa enfim, foi muito... magnífica também de batalha da Não, arte, dessa descentralização, assim. Eu me lembro de alguns que papos... privilégio de você ter conhecido ele. Não, e privilégio de eu chegar e estar em alguns meses, imagina, um bichinho saindo de Itaperuna. O João Fonseca fala que o João Fonseca me conheceu nessa época. Nessa época, eu chegando. Eu aqui, gente, que louco! Meu Deus, eu tô lembrando de tudo agora. E eu lembro... engraçado quando as pessoas sentam aí, aconteceu com a Carla também. De se emocionar. Caraca! A Carla, eu fiz um curso com a Carla, que era um curso de palhaçaria que ela deu pro... Cara, Onde Está o Meu Nariz? Era esse o nome? Esse. Eu fiz esse curso. Colocando agora ela vai fazer em junho. Eu já fiz um com ela e vou fazer de novo outro. Eu fiz esse curso em 2010, talvez, no SESI. Então você foi um dos poucos alunos homens, né, que ela falou. Não, de alunos, assim, de ela ter contato, assim, porque procura mais. Sempre mulher, mais mulher. Onde Está o Meu Nariz? Eu nunca me esqueci desse curso. Olha aí como as coisas estão ligadas. Caraca! É muito louco. Caraca! Eu vi no Instagram e eu fiquei, gente, a Carla... Não, maravilhosa. Carla com K. Isso. E era muito antes da Carol com K. Ela falou pra gente. Carla com K e com K com C. A gente com muito. K com C, é maravilhoso. Olha pra você ver como é que é a vida, né? E o Júlio Adrião também, que foi fazer a descoberta das Américas lá. O Júlio Adrião ainda vem aqui, galera. Ele não... E o Júlio Adrião, eu me lembro de ver aquele ator no palco e o Júlio pingava. O Júlio foi minha primeira referência de ator mesmo. E eu falei, eu quero ser igual esse cara. E o Júlio pingava. E eu via tudo. E aquela coisa que eu contei de ver essas imagens que eu tava contando da professora, pra mim era muito nítido tudo que ele ia contando e eu ia visualizando. E eu era muito novo, eu devia ter, sei lá, 2007, 2008, 13, 14 anos. E eu ia vendo aquilo. E ele chegou, e aí, eu via aquilo e ficava... Caraca, que incrível! É meio que... ele era o Jack Sparrow pra mim. Ele, depois quando veio... Exatamente isso. Pode fazer o corte pra mostrar pro Júlio. Caraca! Eu vi aquilo, eu ficava doido. E aí... Com o Paulo, estamos falando do Paulo. Falando da sim, do Paulo. E aí... A gente acolheu desse momento tão louco, foi. O Paulo, foi muito louco. Porque eu cheguei e assim, eu cheguei no Rio de Janeiro e tal, e já foi, eu lembro que teve a estreia de Pernas pro A2, e aí, ficando com o Paulo já, aí ele, vamos pra da Ingrid, eita! Eles vão pra estreia do filme da Ingrid Guimarães hoje. Aí foi ele, vou pegar uma amiga. Quem que era essa amiga? Tata Werneck. Gente, foi eu... E a Ju, irmã do Paulo, cara, ela sempre foi uma lady comigo, assim. Lady Night. Lady Night, não podia perder. E aí eu me lembro... Cara, eu me lembro que a gente foi zoando, eu ria. Baratinha. Eu nem sabia quem era Tata Werneck. Eu não via MTV, eu não tinha essas referências, assim, eu não sabia. E hoje eu olho, gente, aquilo, de repente a gente se encontrou... Num lugar no Leblon, e aí imagina eu, Ingrid Guimarães, Paulo Gustavo, e eu olhava aquilo. Eu saí lá daquela cidade. Não, eu tinha noção que era Ingrid Guimarães, Regina Casé, Luiz Miranda, e eu ficava assim, meu Deus. Nem acreditava, né?
Não, eu tô com- deslumbrei, né? Óbvio. Eu deslumbrei. autógrafo, não, né? Não. Primeira regra do carioca. Não me dá um autógrafo, mas eu achava que eu era o melhor amigo de todo mundo. Aí o Paulo já foi, ó. Então, esse meu momento com o Paulo foi muito importante, porque ele... Meu amor, acorda! Acabou de chegar! Ninguém te conhece! Não. Você tá só porque você tá comigo! E o Paulo é muito verdadeiro, assim. Muito... Só que era aquela coisa que caraca, é verdade. Então, depois, eu fui entendendo uma coisa o Isaac Bernard, na Cal, ele me falou uma coisa e isso se testificou. As pessoas são mais acessíveis do que a gente imagina, né? Então a gente tem muito medo de convidar uma pessoa, ou convidar um ator, convidar um diretor. As pessoas são mais acessíveis que a gente imagina. Se você acreditar em você, vai. Eu falo isso porque eu fui assim. E a gente fica assim, será que a gente chama? Não, eu sempre mando mensagem pra Carol, eu fico assim, Carol, eu não sei se eu tô fazendo Chama, certo. as pessoas são mais acessíveis do que a gente imagina. E aí, eu dei uma recuada, fiquei trabalhei no Teatro Net, fui designer gráfico lá. Depois eu fui aí foi aí que eu entrei pra Cal. Tá. Aí nisso, acabou que eu e Paulo a gente teve uma discussão e aí rompemos. Parou, não sei o quê. E aí nisso eu falei, bom, eu preciso, não dá pra ficar trabalhando como designer gráfico, era integral. Eu não ia conseguir fazer a Cal era de manhã. Isso era 2013. E aí eu comecei a trabalhar como vendedor. Eu já tinha, no Senac, lá em Itaperuna, eu era professor, então eu tinha curso. Tinha feito curso de visual merchandising. Eu era vendedor. Então, visual merchandising, design, né, cenografia. E eu, nas peças, eu já fazia cenografia, nas peças do grupo, já fazia não sei o que, pau. E aí, eu comecei a trabalhar na Lely Blanc, uma marca feminina do mercado de luxo e tal. E aí, ali eu comecei a fazer vitrine. E é um nicho muito difícil de entrar. Dificílimo, mas Parece eu queria. muito. Eu falei, eu não vou ficar como vendedor, porque era muito cansativo. Mas como eu fui me destacando, tá vendo que eu falo pra caralho, né? Não, mas Eu chegava. Gente, esse é o episódio 1 do Vini. Eu cheguei na loja, eu causei muita briga, porque eu tive um PA altíssimo de venda, muito alto. Tive uma venda altíssima. é aquele vendedor que chega, tem isso, tem aquilo. Tem aquilo, e eu conversava, não, vem cá. Né? E aí eu via que, nos primeiros dias eu via que eu não vendia. Por quê? Um homem masculino. Aí eu falei assim, Vini 7, vem aí. Aí eu comecei a fazer o teste. E eu vi que o negócio dava certo. As mulheres se soltavam mais comigo. Oi, querida, tudo bem? Como é que você tá? Nossa, você sumiu, hein? Era um pouco fake? Era. Mas... Era tipo, essa roupa ficou ótima. Menina... Não fazia venenosa, não. Eu não fazia venenosa, não. Eu fazia assim... Então, acho que tá marcando um pouquinho. Acho que eu tenho uma outra coisa pra você. Vai ficar ótimo, pera. Era mais caro. Eu sempre fui muito sincero. Nunca vendi. E eu acho que esse era o grande lance. Aí monta vitrine pra lá, monta vitrine pra cá, não sei o que e tal. Enfim, aí entrei no VM. Fui VM da Maramac, depois visual merchandising, vitrinista. Glossário, que a gente tem um glossário aqui. Quando VM. a gente é super sincero também. Claro, a gente não faz gente. aquela cara assim. Sim. Visual merchandising, vulgo vitrinista. Só que o VM, ele não cuida só de desenhar as vitrines e pensar nas vitrines. Ele cuida da loja, do posicionamento da marca, de pensar em desfiles. Então você não trabalhava só com aquela loja física, Não. Você trabalhava com todas as lojas da franquia. Da franquia, entendi. Da franquia, não, da marca. Né? A marca tinha franquias e por aí vai. Então desenhava vitrines e assim foi indo até que eu voltei pra cá em 2015, né? Nesse momento 2015, e sempre fazendo designer gráfico, né? Isso aqui, faz aqui e tal. Voltei pra Cal em 2015, e aí na Cal eu falei, bom, agora eu parei um período, porque eu não consegui continuar por causa do trabalho. Ou eu estudava, que aí é uma doce, deliciosa, trágica vida do ator no Rio de Janeiro. Ou é como a vida de uma pessoa, sei lá, preta na favela. Ou ela tá preocupada em comer,
ou ela tá mais preocupada em sustentar a subsistência do que em sonhar. Do que eu vi o Condzilla falando isso num projeto agora e eu falei, cara, Que é um cara foda. também. Que é um cara que lutou, rompeu a porra toda. E o Conde, ele fala isso, assim, ele falou assim, eu descobri que muitas pessoas não têm sonhos, porque elas não têm possibilidade, elas não têm leque para poder sonhar, porque quando ela pensa em sonhar, ela já tá com fome. E a exaustão. Exaustão da vida. Eu vou te falar um negócio. Nesse momento que eu tô trabalhando entre sair do teatro. Nossa, eu lembrei de uma coisa agora. Vai ficar pro segundo podcast. Entre esse momento em que eu saio de ser designer gráfico e depois que eu vou pra loja, tem um lapso de tempo. E eu não tinha trabalho. A minha mãe não tinha como me ajudar. Sabe? Sei lá, ganhava R$1.200 por mês. E eu pagava um aluguel de um quarto, R$1.200. E aqui é tudo muito mais caro. Você pensa que era 2014, 2013. E aí, eu tive, naquele momento, não tinha fiéis. E o Hermes, eu expliquei toda a minha situação, todo o meu sonho, toda a minha vontade, e ele foi e me deu uma bolsa. E ele nem tinha bolsa, a Cal nem tem bolsa, esse sistema de bolsa. Mas ele viu aquele momento ali e, enfim, eu não consegui concluir a Cal porque eu não conseguia ensaiar. Eu não conseguia estar ali. A turma fez tipo um motim, olha, não dá pra fazer cena com o Vinícius não ensaia, mas eu chegava na Cal 8 da manhã, saía do shopping 11h30 da noite. Aí a gente tinha que estar na Cal de novo às 7 da manhã. Então você pensa, você tem que estar na Cal às 7, você tem que ensaiar de 6 às 7. Ninguém queria. É a mesma coisa da vida das pessoas da faculdade pública, Pública. né? Na época também aconteceu comigo, de tentar a direção teatral da UFRJ, só que eu já trabalhava desde os 15 e eu morava na ilha. Uhum. Como chegar e fazer uma faculdade de na noite, Urca, né? Que era aqui na Urca, né? Aí você chegou a trancar e você não concluiu? Não, eu perdi o período. Porque não tinha muitas cenas, ninguém queria fazer cena, enfim, tiveram uma série de problemas, e era uma galera extremamente bancada pelos pais. Era uma galera, não tinha ninguém mais de 30 anos, eu acho, na turma. Ninguém conseguia entender. E eu me lembro que era eu e o Alessandro que também trabalhava. Ele também repetiu junto com algumas outras pessoas que tinham problemas parecidos. E meio que rolou um motim dessa galera, que era falo isso da boca cheia, sem o menor medo do julgamento. Era uma galera que teve atitudes extremamente meritocráticas. E isso realmente acontece. Acontece. Não é só na sua turma, isso acontece em quase todas as turmas de teatro e não só teatro. Não, mas aí, principalmente quando a gente fala de um meio particular, que tem a galera que tá ali, geralmente pode bancar e não sei o quê, e o pai pode dar estrutura, pode pagar um aluguel de R$3.000. Eu me lembro que eu fazia as contas assim, eu falava, caralho, paga 2.000 e pouco de aluguel, de não sei o quê, mais 2.000, caraca, era 7 mil reais um mês da pessoa. E eu ganhava 3.500, 2.000, um mês ruim, então eu pagava 1.200 de aluguel, aí mais 500, 400 de compra, mais passagem, não sei o quê. Nossa, ou menos, acabou. Menos, a conta não fecha. E aí tinha vezes que eu comprava, sei lá, pão de forma, né? Nesse período eu só tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu tava fazendo uns trabalhos, eu ganhava R$1.200, era só para aluguel. Como é que eu comia? Aí eu fazia um outro trabalho que eu ganhava R$300, aí eu comprava pão de forma e requeijão. E era meu almoço e minha janta, pão de forma e requeijão. Meu almoço, minha janta, pão de forma e requeijão. Eu falo isso, hoje tem gente que fala, por isso que eu odeio pão de forma e requeijão. Eu amo pão de forma e requeijão. Eu tenho um lugar de afeto mesmo ali, de, cara... Isso aqui me sustentou durante um período. Eu passei fome real, assim. Tô falando de passar fome, de passar fome de real não ter, ficar... Aí eu ligava pra minha mãe, manda uns R$50 pra mim, por favor, porque eu tô precisando mesmo. E eu sabia que minha mãe não tinha. E minha mãe me ajudou dentro do que ela podia, num nível muito bonito. Assim, minha mãe, mesmo não acreditando no meu sonho, porque ela não queria que eu fizesse aquilo ali. Mas qual mãe que vê o filho passando por pedindo dinheiro, assim, tipo, cara, eu quero pra comer.
A mãe não vai ajudar, óbvio que vai. Eu tenho até hoje, se eu tiver apertado, qualquer coisa, eu tenho vergonha disso. Porque eu saí com o ideal de independência. Independência de vida, de sexualidade, Porque de finanças. Não falaram pra gente que com 30 anos... Nossa Estaria resolvida, cara. Cadê? Vocês falaram pra mim que com 30 anos... Não, eu tô lutando pra pagar meu Spotify de R$20. Vem cá, será que foi só pra Jade Picon que isso resolveu? Da onde que tiraram isso, gente? Só pra ela que a vida tá Nossa, resolvida? para que começou a dar uma depressão aqui agora. Tô puxado. Mas eu acho que isso se torna depois... Isso é história. História, delícias. E o capítulo da Tilta vai chegar. Uma Os drones. Vai. Eu revoando pelo Rio Muriaé, chegando e pousando assim com os pés. Loucura. Aí, peraí, deixa eu pegar um papel pra você fazer um desenho. Tá bom. Aí foi... Aí, gente, foi assim, eu não trocaria, porque hoje... Porque quando eu comecei a ter contato com... Assim, logo nesse momento... Então, eu comecei a ter contato com o meio artístico, de pessoas famosas, muito quando eu cheguei. Então, a possibilidade de você é amigo de fulano, você achar que você é alguém porque você é amigo de fulano, isso não teve... Porque, assim, nesse momento... E aí eu quando eu vou pro varejo, né, para trabalhar com moda, eu começo a ver um outro lado da arte. E um outro lado que é casca, né? Vamos botar assim, a moda, ela é muita da essência, mas ela, antes de qualquer coisa, é a sua primeira impressão. Então é uma casca, né? Aí eu vou e aprendo, enfim, estudar quem é Alexander McQueen, quem é Emílio Pucci, quem é... Sei lá, eu lembro muito de uma vendedora que ela falava assim, ó, essa estampa aqui é típica Missoni. Eu ficava, gente, quem é Missoni? Quem é Missoni? E não tinha nenhum Google fácil pra você testar assim, lá na celular eu tava começando a febre dos Androids ali em 2013, 2014. Aí ela, olha, isso aqui é muito Emílio Pucci. Aí eu... claro, Emílio Pucci. Eu adoro Pucci. Pucci. É melhor amigo. Eu adoro, nossa. E eu meti umas assim. Ele é lá de Itaperuna. Lá de Itaperuna. A coleção dele desse ano no Paris, né? Foi tudo, né? Gente, ela me zoava. Não conhece nada. Eu falava, conheço não, me ensina, vem cá. E aí... Enfim, fui estudando, né? Todas aquelas referências, Bauman, tudo. E aí, eu sou muito grato, porque olha quanta coisa eu tive que aprender para poder sobreviver. E hoje, todas essas coisas formam quando eu vou trabalhar. E aí eu penso em referências, em conceito, em branding, em gestão de pessoas. Tá tudo ligado. Aí eu vou pensar alguma coisa numa direção. Essa estrada teve sentido, né? Que tudo tava ali. Que aí eu achava que era pra que eu tô aprendendo essa bosta? E ali, por exemplo, os desenhos dos manequins, que como um dedo ele comunica uma coisa, ou se eu tô com a mão assim, eu comunico outra. Se eu tô com uma pose pra cá ou pra cá, como é que eu conecto uma pessoa? Por exemplo, tudo que nós artistas, isso eu estudando VM depois, né? Tudo que nós artistas fazemos é tentar criar uma experiência que ela seja inesquecível, né? Quando a gente entra no teatro, a gente quer que a pessoa saia dali, que ela eternamente lembre de... Deu um voo aqui, inesquecível essa experiência. A gente quer criar, realmente a gente quer criar memórias. Quer criar memórias. E que aquelas memórias transformem. O VM, ele basicamente faz isso. Ele quer contagiar a pessoa com cheiro, com a música, com aquela vitrine, com uma lembrança, talvez. Com uma lembrança, com um toque num tecido. A gente chama de PDV, né? Ponto de venda. Então, no PDV, a gente tem que estar criando todo momento sensações, experiências. Estudando isso, eu entendi muita coisa do trabalho do ator. E aí, quando eu na Cal estudando sobre Artaud, sobre todo o teatro ritual, né? Grotowski, o corpo, eu ia conectando uma coisa com a outra. Essa coisa sensorial. Sensorial do cheiro. Criar um ritual, personagem
baseado na textura, no tato, na visão. No cheiro, na temperatura, Sim. no signo e tanta coisa, né, que a gente tem, que às vezes a gente fica tão preso ali numa memória afetiva. A gente tá muito visual e esquece dos outros sentidos. Dos né? outros Exatamente. sentidos. Ou então a gente fica numa psique eternamente. Eu acho que eu descobri isso porque eu ficava tentando buscar memória afetiva. Só que eu não tinha muitas, assim, para aquele tipo, eu não conseguia criar conotações, porque para mim tinha que ser extremamente crível. Então, eu conseguia acessar muito dessas memórias a partir de sensações. Coisas que as pessoas pegavam assim... Aí começava a chorar. E aí eu... Como é que foi? Não, eu me lembrei de quando eu tava, não sei o quê, meu pai tirou minha boneca e não sei o quê. E eu ficava assim, gente... Aí eu ficava lembrando. Aí eu ficava... E eu Aí ficava lembrando... com o olho assim, ó. E o personagem não vinha, porque na verdade eu tava só na minha cabeça tentando lembrar pra alguma coisa acontecer, mas não via. Porque eu ficava assim, filha da puta, por que ele pegou aquilo, não sei o quê. E na verdade eu Gente, tava... a gente sempre acha que aquele ator, aquele aluno que chora rápido é o melhor da turma. Não Ai, gente. Gente, mas olha, Ai. sempre tem isso. Não, assim, o pior que a gente Não, tem e uma depois facilidade, que a gente é uma descobre facilidade que não é orgânica, nada né? disso. Que não é nada disso. Tipo assim, eu tinha É uma amiga libertador. que fazia assim, É. olha aqui, ele já chorava. Eu, filha da puta, como que essa lágrima pinga? Que Não, mas eu vou falar que até hoje eu admiro. Eu vi a Bruna Marquezine fazendo assim. Ela começa. Eu não consigo. Não, Se eu depender tenho- disso... ela chora desde Eu tenho criança que dos acessar um personagens, lugar. né? Não do lugar da Luana. Mas eu tenho que pegar o personagem e falar o que ela sofreu pra ela ter esse choro. O que ela passou? Qual Sim, foi a mas trajetória esse é um dela? caminho difícil de estudo. Eu tô falando É. daquela pessoa que fez assim, ok, vou chorar. Chorou? É, não, Tipo- isso aí eu também não. Eu tô aqui 3 anos tentando chorar. Ó. Não vai. Eu tô aqui... Aí, gente, eu queria aquele cristal, quando todo mundo pensa, não, isso é cristal. Cristal Ah, japonês. mas é falso, né, É cristal gente? japonês, é cristal Eu nunca usei isso, mas eu acho que deve ser horrível. Também né? não, eu acho que é sal. A gente pode tentar o sal, porque eu acho Ai, que esse peraí, cristal japonês é um pouco caro. É. Ai, no meu, né? Aí já vai assim. E tem a coisa do vento. Eu já vi um amigo que falou assim: você fica soprando assim, ó, A Tata Werneck faz isso. pra chorar. Ou então assim, você vai. Ih, gente, é muita coisa. É coisa muita pra poder chorar. Mas tem Tem um assim, manual, né? tem. Me fala que eu vou tentar. Mas eu não consigo. Não dá pra mim. Pensar na morte familiar. Ah, não. Ai, gente. Não, aí é sofrência demais. Mas, gente, mas é... Eu acho galerinha que eu acredita meu nessa negócio também é ir pra uma coisa uma praça é nossa. Eu já pensei assim, numa coisa de Mocó. Eu pensei, já falei, gente, eu não dá. Eu tenho que ir pra um lugar Vou pra área assim, cômica. onde você nunca vai precisar chorar. E se precisar chorar, uma coisa assim, né? Porque aí já resolveu. A Marimar. Maria da Bairaça, Maria do Bairro. Olha lá. Eu tenho isso. E me dá uma dor quando eu começo a gargalhar muito. Meus amigos de infância sabem, porque eu não posso gargalhar muito. Começa a me dar uma dor nas costas. Aí eu falo, eu vou morrer um dia. Assim, eu choro, Vini. Você fez eu chorar. Aí, tá vendo? Olha aí. Módulo 10. Como aprender a chorar? Agora já tá chorando, agora joga no triste já. Aí, ó, tá vendo? Que Consegue fazer, isso, olha. Bruna Marquezine, amor. Maravilha. Voltando aqui. Voltando aqui. Tirando o foco, agora eu vou Vou até comer um queijinho aqui no intervalo, hein? Olha isso. Loucura. Itaperuna toda, eu tô escutando. Itaperuna que sou eu, menina. Itaperuna toda, não escutar esse podcast, vai ficar muito hashtag. Vai muito ser uma Divulga loucura. pra Itaperuna. Tem que botar, quando botar hashtag Itaperuna. Pode hashtag deixar. RJ. Vou botar. E aí... Peraí, ó. Caraca. Pegar água, peraí. Ai. Gente, mandei pra ele pra Caraca, Ai. Aí nisso, só pra coisa, nesse momento de loja, que foi o que, 2015, eu voltei pra Cal, e aí eu começo a fazer cenografia mesmo, nas peças da Cal, aí já com outras que eu tinha feito fora, aí eu já, enfim, aí eu fazendo cenografia,
Fiz cenografia na Cal, pro Bruce, nas minhas peças todas eu fazia cenografia. Eu fiz cenografia. E aí quando eu formei com o Bruce, no Tito Andrônico, aí eu comecei, a gente fez depois outras cenografias para ele, e nisso eu fui trabalhar com o Gringo Cardia. E aí... eu, inclusive, a minha monografia sobre o Gringo, que em breve vai virar livro. Estamos aí nesse projeto para poder virar um livro sobre a brasilidade do gringo mais brasileiro. Para falar sobre a brasilidade e os pontos de brasilidade no trabalho do Gringo. E aí fecha, enfim, comigo trabalhando com ele lá na Casa do Carnaval da Bahia, que é hoje um museu maravilhoso sobre o carnaval. E eu sempre fui um vidrado em carnaval. Foi uma experiência, assim, incrível. E depois eu, enfim, fiz muitos trabalhos no varejo, na Maramac, na Alter. Ai, tiveram tantas... Mas você entrava nesse mundo de desfile também, passarela ou não? Ia, né? Ia pra lá, e fui pro São Paulo Fashion Week, o Rio Moda Rio. Só como convidado? Como convidado. Eu nunca, mas o VM em si, mas é porque nunca acabei chegando para botar a mão na massa. Mas o VM em si, porque quando eu era VM, por exemplo, na Maramac, aí chamou outra pessoa, aí convida um artista, né? Por exemplo, aí chama Bialessa, aí chama o Gringo para assinar esses desfiles. Então o VM ele acaba ficando num outro lugar mais de coordenar junto com o estilo e tal. Coordenador artístico mesmo. Junto com o chefe do estilo, vai vendo, vamos conceber, aí ajuda na concepção, mas não assina propriamente dito. Nisso eu saio da loja e em 2018, enfim, trabalhei com o Gringo, depois eu fui tendo vários outros trabalhos paralelos de teatro, de instalações artísticas em eventos e fazendo teatro também. Minha última peça, Como ator? Como ator, fiz Insânia, Insânia não. Teve um grupo, né, que ele durou 1 ano, dirigido pelo Ivan Sugarrara, o Impulso Coletivo, e a gente fez uma peça sobre o processo da carne, muito legal. A peça, inclusive, o Impulso. Então, assim, eu estava no Impulso, foi durante o ano de 2018 para 2019, no Impulso, aí fazendo essas coisas e trabalhando para lá, para cá, até que em 2018 conheci o Rodrigo Pita, que é um diretor que eu trabalho com ele até hoje. Tenho outros diretores também, mas o Rodrigo é um amigo, a gente se tornou um grande amigo, e o Rodrigo tinha acabado de dirigir a turnê da Anitta no Rock in Rio Lisboa. E aí eu fui, olha, preciso de um diretor de arte para minha agência. Nossa. E aí, nisso, a gente foi conhecer, fomos apresentados, e ele... Quer trabalhar? Bora. A agência, eu já tenho, o Rodrigo dirigiu Casa de Cazuza 20 anos atrás. Ele já tinha toda uma carreira, porém, como diretor focado em videoclipe, como a Timou, que é a agência dele, era muito recente, mas ele tinha toda uma carreira como diretor, mas ali era muito recente. Ele, olha, é uma aposta minha, que eu acredito muito, eu quero usar todas as minhas expertises, vamos comigo? Então, ali naquele momento, eu e ele, e na época Mari Jorge, que é ex-mulher do Seu Jorge, também era diretora. Ele, vamos. Então, éramos nós 3 ali e criando não. Ele era o criador e eu era um assistente de criação e diretor de arte, né? Então, éramos ali. Nisso aí veio, logo na sequência... A gente ia fazer até era uma música que inclusive deve acontecer sobre um universo feminino infantil que virou clipe igual, isso há 4 anos atrás. Virou clipe, é o que eu falo, né? O campo da criatividade, ele é como Aristóteles e Sócrates e Platão falavam, né, sobre o mundo das ideias. E o campo da criatividade, quanto mais eu vou vivendo, você tem uma ideia, elas ficam pairando aqui, as ideias. A amiga minha fala muito isso, assim, você tá com um projeto, se você não pegar agora, né? Porque a ideia ela é um campo comum. A gente está num processo de evolução, né? Cada um tem uma história. O outro, às vezes, ele tem uma história completamente diferente de você, mas ele vai conseguir acessar esse lugar dessa ideia, só que às vezes ele tem um mote diferente de execução, e que às vezes você não tem.
E aí ele vai executar, às vezes, muito inferior do que você imaginou, mas extremamente igual, mas ele fez. Então a ideia é dele. Nossa, isso já aconteceu muito comigo. Ter uma ideia, não fazer, deixar lá, não posso fazer agora, não Aí sei daqui o a quê. pouco você vê alguém fazendo. Ai, Mas é a minha ideia. O Pedro Torinho, ele falou uma coisa uma vez que eu fiquei assim... Sabe quem é o Pedro Torinho? sim. Então, que ele era sócio da Anitta, enfim, o Pedro Torinho, ele falou uma coisa que isso é um mantra quase da minha vida. Antes feito do que perfeito. Porque a gente tem muito isso, né? A gente quer a vou fazer perfeição. agora. Ai, não, tem que ser com a melhor produtora, tem que ser. E eu falo isso porque eu tô vivendo isso assim nessa luta. Eu sou muito assim. E eu luto contra isso todos os dias. Não, tem que ser com o melhor figurino, o material a gente vai ter que fazer com o melhor. Também. Não dá, é antes feito do que perfeito. Dá vontade de tatuar, antes feito do que perfeito. Antes feito, porque fazer, Vai, porque é só fazendo que a gente acerta e erra. Faz. Faz. Eu sou muito assim. Os outros falam, quando tô criando cenário ou concebendo alguma coisa e a galera da cenotécnica, não sei o quê. Não vai dar certo. Eu falei, faz. Se der errado, depois a gente volta. Faz. Teve uma coisa, eu fiz uma direção artística de um lugar no sul que chama Surreal, que é do Renato Ratier. Renato Ratier é um dos grandes, posso dizer, responsáveis da música eletrônica no Brasil. Ele tem um clube que chama The Edge e ele criou uma fazenda lá no sul e é uma grande experiência. E na fazenda tem instalações artísticas. Em uma das instalações, depois eu posso até falar um pouquinho mais detalhado sobre, chama Surreal o projeto. Uma dessas instalações é uma mão gigante, assim, de 6 metros, onde as pessoas sentam. E aí, nisso, eu encapei essa mão. Essa mão é toda de isopor e uma mão gigante, maior que essa sala. E aí eu encapei ela com grama sintética. E os meninos que estavam trabalhando lá, alguns deles era a primeira vez que estavam trabalhando, que eles são de Curitiba, isso fica em Balneário Camboriú. Ele, não vai dar certo. Eu falei, faz. Deu certo. Poderia ter dado errado? Poderia ter dado errado, porque eu nunca tinha trabalhado com aquele material fazendo curvas, assim, ele não vai dar certo. Eu falei, aí eu mesmo fiz, ele não vai dar certo. Eu falei assim, então faz. Aí ele, não vou fazer, porque eu vou perder todo o tempo, todo o trabalho, a gente vai não sei o que. Eu falei, faz. Mas é óbvio que eu antes já tinha feito ali um teste, visto que... Mas muitas vezes a gente tem que só fazer. Deu errado? Tira, reconserta e faz de novo, né? E aí, onde que eu tava? Eu ia falar alguma... A gente tava falando... do Rodrigo. Eu tava no... Aí nisso veio Luísa Sonza. Eu me lembro direitinho, a primeira vez que eu fui encontrar com a Luísa. E... Tava começando e a gente foi na primeira reunião. Eu nunca esqueço do olhar da Luísa extremamente atenta a tudo. Ela tava começando, ela ainda não era... Ela já devia ter uns 10 milhões de seguidores, por aí. Mas ela, artisticamente, ainda tava pipocada, né? Tava ainda entendendo o lugar dela, boa menina, não sei o que e tal. E a Luísa é uma pessoa que eu admiro muito, assim, artisticamente. Ela admiro... eu fico muito feliz com tudo que ela conquista, porque realmente, assim... É um corre grande que ninguém é um corre vê, né? dela, né? É um corre dela, claro, tem nós que colaboramos por trás, sim. Nós que eu digo, tantas milhões de pessoas, técnicos, iluminadores, sim, e tanta gente, mas é um corre dela, assim, de garra dela, de vontade muita dela de querer... Você acabou produzindo artisticamente a arte do videoclipe dela. Eu fiz... Primeiro a gente fez nessa reunião, a gente ia chamar Pandora. Ia chamar, na verdade, o álbum ia chamar Eliane, que era em homenagem à mãe dela, que virou o nome de um clipe. E aí eu fiz a direção de arte da capa do disco, que é o Pandora. Na verdade, o Rodrigo chegou para mim, olha, eu quero fazer... um disco inspirado no Michael Jackson, assim, assado, porque ali revela muitas coisas, não sei o que e tal. E nisso eu convidei o Felipe Kim. A ideia, o mote, o Rodrigo chegou com essa ideia pra mim. E nisso eu convidei o Felipe Kim. E aí,
é algo que o Valmor Correia, que é um artista brasileiro, que é incrível, ele trabalha muito com os animais híbridos, e naquele momento eu estava acabando de beber de todo o universo dele. E aí, aqueles animais híbridos que era extremamente incrível, tava acabando nada, mentira, eu tinha conhecido o Valmor Correia em 2015, isso já estamos em 2019. E aí eu falo, cara, e eu sempre queria botar isso em algum projeto. Tanto que eu já usei duas. E eu sou apaixonado, eu tenho vontade de tatuar híbridos no meu corpo, uma loucura. E aí eu chamei o Kim, conheci o Kim, eu fiquei no Behance procurando artistas eu queria um traço muito específico. E aí eu fiquei. Ia. E nisso eu cheguei no Kim Noise. E aí eu cheguei no Kim, que é um ilustrador bárbaro, assim. O Kim E até hoje a gente trabalha junto. E aí cheguei, olha, isso. E nisso fomos falando. Em reunião, né, o Rodrigo sempre ia, deixou muito livre para estar criando com Kim. Falei, Kim, vamos botar híbridos, vamos botar elementos arabescos assim, e vamos fazer isso, assado. Também deixava. Coloca a capa aí, né? Eu vou botar. Coloca a capa na edição aí. Porque qual era a ideia do que o Rodrigo queria? Era botar a Luísa pro mundo. E o mito de Pandora, ele é isso, né? Boom, uma explosão daquela caixa. E aí pensando nisso tudo, aí tem várias facetas da Luísa, a Luísa como anja, a Luísa como diaba, a Luísa e tudo aquilo. Eu me lembro de madrugadas e madrugadas, aí ia, provava com o Rodrigo, vamos não sei o quê, vamos, Kim, não, vamos pra cá agora, vamos trabalhar com essas cores. E quando ela viu a aprovação dela, como foi pra vocês? Nossa, foi muito, pra mim, eu quase chorei, porque eu tava cansado já há dias. Se ela falasse assim, não gostei. Não, teve uma primeira volta. A gente teve uma primeira capa que a gente primeiro faz o esboço. Falou, não. Aí no segundo esboço ficou uma coisa assim. Eu falei, bora. Eu falei com o Rodrigo, não adianta. A pessoa tá vendo aqui, ela não vai conseguir ver quando tiver tudo pronto. Sim. Pô, vamos fazer. Eu falei, confia em mim, bora fazer ele. Vambora. Fomos, Kim pintando. Você tem que beber de várias fontes, né? Porque assim, cara, pra você ter essa criatividade que você tem, produzir o que você produz, você tem que pesquisar muito, você tem que ler muito, você tem que ver muita coisa. Mas é uma coisa que eu faço com prazer, assim. Sim. Aí, às vezes, eu costumo falar assim, nossa, porque o caro do meu trabalho, quando alguém, por exemplo, fala, seu trabalho não é muito caro, não dá pra fazer. Só que quanto de livro que eu até hoje eu tenho que estar lendo, por exemplo, agora com metaverso. Eu tenho que estar entendendo como é estudar o metaverso para entender como eu vou fazer um show no metaverso. Eu tenho que estudar sobre Abraham Palatnik, Marina Abramovic, Adriana Varejão, sobre tantas referências visuais, e que, na verdade, isso eu faço com o maior prazer do mundo. Mas isso tem um preço. De tempo, de dedicação, enquanto a pessoa tá na praia, eu tô no CCBB, vendo sobre, sei lá, J. Borges, né? Casa Cor. Eu tenho que estar todo momento bebendo de texturas, de volumes, matéria, né? Matéria, visual, psicodelia e tantas coisas, que é isso que vai fazendo meu trabalho como ator, como diretor de arte, como diretor artístico, como cenógrafo, ser uma coisa única. E que eu junte as fissuras da Adriana Varejão com sei lá, Mondrian, e que as coisas do Mondrian sejam as fissuras da Varejão, e que nisso eu coloque algumas coisas, sabe? E vou juntando, aí em vez de serem quadrados, eu boto o xadrez da Burberry. Nomes, tá bom? Anota aí, pessoal. Anota todos os nomes, que aí vocês vão ter uma ótima referência, isso já é ótimo. Nossa, mas agora eu fiquei imaginando já Mondrian com o xadrez da Burberry, com as fissuras da Varejão. É o próximo clipe. Mas isso na verdade, o meu grande lema da minha vida é Lavoisier.
Mas ele fala na natureza. na O nome natureza. da minha empresa chama Planta, por causa muito disso, de Lavoisier. Nada se cria, tudo se transforma. Nada se cria, tudo se transforma. Todo o que eu faço é um quebra-cabeça das coisas que eu busco na vida, das coisas que eu vejo, das referências, de ir pro interior da Bahia e ver um tipo de um artesanato. Talvez da experiência que você teve lá na sua Lá em infância. Itaperuna. E a minha mãe é uma pessoa extremamente florida. Ela veste estampa com estampa, não sei o que, e eu amo. Eu peguei. E tudo que eu faço, óbvio que tem um projeto que é extremamente minimalista. Mas, por exemplo, teve um vídeo. Hoje estamos minimalistas, né? Estamos aqui, all black. Logo ele veio de preto. Eu vim de preto sem querer, tá, gente? Porque eu não ando de preto. Preto não. Eu sempre, geralmente. Não, mas é uma coisa. Porque hoje você tá, tipo... Na verdade, é porque eu não deu tempo de passar em casa. Pra poder vir. Ai, cria uma história. Ah, então, hoje eu vim all black, porque eu sabia que ia estar aqui, ia aparecer só a minha cabeça enorme nesse fundo, ia dar um destaque, e vocês iam me ver melhor, entendeu? Tudo tem que ter um porquê. Tudo tem que ter. Mas menina, mas tudo tem um porquê, tudo tem um conceito. Com certeza. Eu falo isso, tudo tem um conceito. Até só quando a criar. gente não sabe, tem um conceito. Por que essa claquete está aqui? Vazia. Sem nada escrito. Por quê? Porque Porque no primeiro episódio a gente esqueceu. A gente esqueceu de anotar. e ela é preenchida Com a com as nossa falas. memória. Isso. Ela, porque você escreve quando você precisa lembrar. Aqui a gente trabalha com audição. E aí é o bom. Não, eu até Olha, comprei a Juliana. caneta depois, não foi? Só que a gente não Aí a teve gente essa ficou falando, energia não, de não vamos deixar preencher, ela não. assim, criar- A gente já tá desde o início fazendo sem. Inclusive daqui a pouco eu acho que a gente já, a claquete vazia devia virar o novo logo. Mentira. Tira essa arma, então. Não, maravilhosa. Voltando- Ainda fizeram uma impressão, uma loucura, E né? falando nisso da árvore, de tudo, você viu que nosso clima é Godot, do espetáculo. Total. E tem a questão da espera, né? Da espera da coisa que nunca vem, Uhum. não acontece. Ou então está acontecendo e eles não se deram conta. Sim. E você tem alguma história de espera na sua vida? Nossa. Muitas, né? Nossa. Quem não tem, né? Algo que você esperou e Ou que você e ainda não esteja aconteceu, esperando. ou que você Nossa, esteja mas esperando. nossa, gente, vamos lá. Na semana que vem a gente vem com. Não, que isso? Seleciona um, Vini. É o que acontece. A vida, na verdade, ela é um eterno gerenciamento de expectativas, né? É verdade. É um eterno gerenciamento da espera. Então, quando a gente... Eu gostei disso, gerenciamento de Eu achei linda expectativas. essa frase. Coloca no vídeo, gerenciamento, porque eu vou usar ela pra minha vida agora. Mas quando a gente não espera nada de ninguém, a gente não se frustra. Quando a gente não espera nada, quando a Mas gente... é difícil isso. Não, utópico, que né? isso, Utópico total. Que isso, vou até alinhar a claquete aqui. Não, é uma coisa que é uma maturidade. Isso é Óbvio. maturidade. Quando você aprende a não jogar pro outro os nossos sonhos, os nossos desejos. Mas é utópico. É utópico. Eu não diria que é utópico. A gente consegue um- diminuir um vai pouco. diminuindo. A gente consegue diminuir a Vai frequência. diminuindo. Nossa. Vai diminuindo. Vai diminuindo. Yes. Vai. A gente vai aprendendo a não sofrer. Sim. Ou a dominar essa expectativa. Então, pensar alguma coisa assim que eu esperei muito e que não veio, Papai Noel. Mentira. Você ficou triste? Você lembra? Eu lembro que Eu fiquei lembro. chateada. Hashtag Então. chateada quando eu descobri que não tinha. Nossa, eu me lembro de uma coisa que eu era doido pra ganhar uma bicicleta. E eu achei que naquele Natal eu ia ganhar. E aí chegou um convidado, um parente, um amigo não sei o que da minha tia, que o Papai Noel o pai era um amigo de um amigo de não sei quem. E ele ia dar uma bicicleta pro filho. Quando o Papai Noel, meu tio, né, uma ex-marido da minha tia, entrou fantasiado, eu achei que a bicicleta era minha. Ai, que merda. Aí eu fiquei esperando a bicicleta vir até mim. Quando, Papai Noel, eu já fui. A bicicleta era pro menino. Nossa, que Você fez frustrante. terapia na vida, Muita né? terapia. Frustrante. Tanto que eu tenho. Eu tenho uma história com Natal e bicicleta também. Terapia pra todo mundo. Gente, o porque Natal é o pouco. fracasso do. Mentira, né? Não, mentira. Natal é uma bênção, é incrível também. Mas eu conheço muitas histórias traumáticas de espera, inclusive, do Natal.
Do e Natal. essa minha história também é de espera. Depois eu te conto. Tá. Gente, mas eu gosto de Natal. Não, eu gosto também. E Tem eu falo nada pros meus contra filhos Natal. Que existe, assim, um espírito natalino. Não, existe. Um espírito natalino Existe. que Existe. Não uma egrégora natalina. Existe. O capitalismo, pelo menos isso, ele conseguiu trazer a gente num... Até as hipocrisias natalinas são deliciosas. Uma egrégora, o tio do pavê. Não, essa aí é a pior parte. Exatamente. O tio do pavê. Sinistro. Mas... Se eu fosse você, ali o verde ali, ó. Falasse agora sobre atualmente, o que você tem feito, o que Sim. você tem focado atual. Então. Atualmente, então, com essa... Depois que eu comecei a trabalhar com o Rodrigo, aí a gente fez a direção de arte com a Preta, fiz enfim, De videoclipes, né? videoclipes, Aí foi Preta Gil, Ai, Carol a Preta com deve K. ser super A Preta é maravilhosa, absurda. assim. Sempre eu tive pouquíssimo, né, contato com a Preta, mas assim, ela é muito amiga do Rodrigo, na verdade, mas toda a experiência com ela é engraçada, assim, a Preta é Autêntica ótima, demais. autêntica. Leonina, né, gente? Não dá. Mas aí teve a Preta, Carol com K, que inclusive, gente, eu preciso falar aqui, só em defesa, que a Carol, eu adoro a Carol. Isso é muito louco, o Brasil vai me Ela é criticar. simpática mesmo? A Carol, eu vou falar a não vejo verdade. problema nenhum em você falar que gosta dela. A Carol é uma das artistas mais generosas com a galera, com a equipe que eu conheço. Mas ela é simpática? É isso que eu tô dizendo. Ela tirou, ela faz foto com todo mundo, ela ela ri, ela conversa e não sei o quê. E ela não tem... Então, assim, eu me choquei muito, porque como eu já tinha trabalhado com ela e visto, enfim, não sei o quê. Acabou E assistindo o programa dentro da casa por dela, ela, né? dentro do estúdio, e várias experiências, eu falei isso com ela, eu tive com ela há uma semana atrás, 2 máximo. Falei, Carol, eu não sabia, eu olhava e eu falava, gente, não é possível que eu me enganei esse tempo todo com a Carol. Ela, amigo, nem eu. É porque eu acho que é uma experiência tão intensa, né? Que deve Ela fazer falou, eu não aquilo, sei o que né? que aconteceu. Eu falei, mas isso existe dentro de você, né? Então, e ela, não. E eu aceitei esse lugar que nem ela nunca tinha acessado. Nem ela, mas existia. Mas, poxa, ela foi acessar isso exatamente num programa que era pro Brasil inteiro ver. Né? Ela não queria, eu acho que ela não queria acessar. Ela foi não obrigada, né? É, E aí... não foi uma escolha dela. Foi uma escolha. E aí, eu falei, cara, foi legal? Foi péssimo. Mas é isso aí, agora é trabalhar, seguir, vambora. E ela tá levando numa zoeira. E aí ela tá rindo agora, não sei o que e tal. Ai, que bom, Mas eu posso falar assim, cara, a Carol é uma pessoa legal. Uma pessoa boa Geralmente mesmo. Carol assim. é legal, gente. Ai. Gente, eu Carol falo com isso. C também! Eu sou Carol com C, mas assim, é difícil ter Por uma isso que eu Carol falei isso, chata. amiga. Vocês conhecem alguma Carol chata? É difícil ter Carol chata. É igual o Vinícius. Ih, Vocês gente. conhecem Vinícius Ranzinza? Todo Vinícius é meio porra louca. Ih, Luana com L, Luana... Aqui, ó. Gabriel sempre é Diabrado. Diabrado. Tem os nomes que são sempre maneiros. Tem que ser Luana maneiros. também, gente. Hã? Maravilhosa. Agora você... Hã? Luana também, gente. Luana Maravilhosa. sempre- Luana não. artística, eu Não é acho. não, que eu conheço. Mentira. Eu só queria não pedir perder a piada. Ai, cara. Ai, cara, Luana, se Hum. bota aquele zoom na tua cara agora, assim. E aí é isso, assim. Eu fui trabalhando com essas meninas do pop, né? Aí, a pandemia veio, então, eu trabalhei, o que eu mais fiz foi isso. Aí isso em 2020, de 19 para 20, eu comecei a falar, cara, A gente nem vai falar de pandemia, né? Porque senão vai ser episódio 5. não vou nem falar não, até porque eu já tô resumindo, Tá resumindo, assim. tá resumindo. Teve a pandemia e aí Foi eu... uma loucura pra você, eu imagino. Imagina, parar. Eu tava com o meu projeto como ator, que vai voltar agora no segundo semestre, todo já acontecendo, com patrocínio já pra rolar. Que é o mais difícil conseguir. Pô, Você- já tava com patrocinador, o projeto já é um projeto aprovado na lei, com patrocinador. Pô, Veio a pandemia. o patrocinador caiu fora. Aí, é um projeto que inclusive o João Fonseca tá à frente. Olha Ai, que que coisa. máximo. 10, 12 anos depois de... Daquele encontro lá. Eu me lembro Ele é direitinho. incrível. Quando eu conheci o João, foi numa noite, tava com o Paulo, enfim. Mas, então, eu não tinha como trabalhar como ator, né, durante a pandemia. E aí,
videoclipe começou a cair pra dentro do estúdio, porque era a única coisa que dá pra fazer. Eu trabalhei com videoclipe também na pandemia. Testando, todo mundo Pô, testado. todo mundo testado. Oh, eu fiz tanto teste. Tanto Tem nem teste. mais nariz, né? Não, e o pior é que quando eu fui gravar o Preto a Porter, que foi um programa que eu fiz direção de arte no... Pode falar UOL? Pode. No UOL eu Pode fiz um falar programa... tudo, até porque ele vai ser a nossa próxima... Vai ser, na próxima base. Vai ser no site do UOL. UOL daqui a pouco. É. /UOL. Então, eu tava fazendo a direção de arte, né? A cenografia do programa, do Preto a Porter, e eu peguei Covid no Réveillon. A direção, era 13 de janeiro. Não tinha vacina ainda. Não tinha. Na verdade, estava começando ali a coisa da vacina. E aí eu peguei Covid, eu fiz o testei positivo no dia 3. Comecei a tomar suco verde. Eu tava bem. Não, eu fiquei mal, muito mal. Noronha. Fui pra Noronha, não, quem dera. Quem dera, minha filha. Fui pra casa de um amigo. Fui num apartamento de uma casa de um amigo. E aí peguei Covid lá. Nessa festa, né? Tá errado, tava errado. Mas eu não saí a pandemia inteira, gente. Fiquei em casa num apartamento de, sei lá, eu morava num apartamento muito pequeno. Fiquei a pandemia toda lá. Era remo, casa remo. E aí eu falei assim, no Réveillon, vou sair. Pra quê? Covid veio comigo. Aí, beleza, peguei Covid. E aí já tava com passagem comprada pra ir pra UOL, pra gravar o Preto a Porter. Imagina, um dos únicos brancos do projeto, tava extremamente orgulhoso. Um projeto chama Preto a Porter, um projeto falando sobre empoderamento do povo preto. Tava me sentindo, falei, eu não quero perder isso de... Não é acolhido, é privilegiado. Com certeza. Imagina, como diretor de arte cenógrafo de um projeto tão incrível. E aí eu tava, cara, eu quero estar lá, eu quero ir, aí eu comecei a fazer teste. Até que no dia de viajar deu negativo. Aí eu faço negativo. Aí eu faço negativo, chegou lá, faço outro. Fiz 3 testes pra poder entrar no estúdio. Que maravilha. Tá aqui, meus 3 testes, eu posso participar. Não, a galera não queria, porque todo mundo sabia. E é óbvio, eu não ia botar ninguém em risco. Apresentadores. Tava umas 2 máscaras. Imagina, o Hélio de la Penha tava lá também como apresentador. E eu falei, não vou botar o Hélio, imagina. Não, com certeza. Aí fui 1, 2, 3, pum, negativo. Ai, que bom. Legal. Aí, pandemia, teve muita coisa. Fiz muito clipe. Teve o clipe da El Santana. Que bacana. Teve um clipe de uma menina que então, hoje o meu foco tá muito voltado para isso. Pra videoclipe, como diretor artístico, assim. E é um desafio, porque é um trabalho curto, né? Que você, dependendo, assim... Não, de gravação. Não, total. Mas assim, Tempo também, de criação, você né? tem que ter um tempo rápido pra criar uma coisa totalmente diferente do que você já fez. Total. Porque são músicas diferentes, são letras diferentes, são tudo. E aí, por exemplo, quando a gente vai para o lugar de diretor artístico, diretor de arte, a gente tem que ir extremamente pela visual, né? E pensar numa... Aí tem, por exemplo, se entra o diretor-geral, por exemplo, o diretor-geral tem vários pensamentos que ele quer. Você, por outro lado, tem outros. Ele, óbvio, a gente vai estar sempre submetido a ele, mas a gente tem várias linhas de de repente tem que alinhar. Aí é mais orçamento, mais equipe, e aí você tem que estar alinhando um monte de coisa, é muita coisa, gente. É muita coisa, mas é muito, muito incrível. E aí, o último trabalho que eu fiz antes da pandemia foi da Rubi. Eu lembrei de um meme agora. Então, eu não quero mais que essa novela da Rubi passe mais na televisão. Eu não vou fazer mais novela. Vocês conhecem esse meme? Eu tenho que ir lá em Teresina pegar um colírio pra minha mente. Pra normalizar minha mente. E aí eu sempre falo o nome dela e ela é minha amiga hoje e tal. E aí, toda hora. É porque eu não sou prostituta. Eu era o Mato Grosso de novela. Por favor, tem como botar esse meme aí? Se puder. Eu não sou prostituta. Eu era o Mato Grosso de novela. Aquilo lá era técnico. Eu amo. Mas aí, o último clipe foi isso. Então, assim, ali, naquele clipe da Rubi, que a gente bota um diamante gigante dentro do Real Gabinete Português de Literatura e que... É lindo. Ali é lindo, assim. E a gente fez contando toda uma história que... Enfim, ali...
eu comecei a falar, cara, eu quero dirigir. Porque eu fui a vida toda, eu fui diretor. No final das contas, eu era diretor. Desde lá da peça de Itaperuna. Desde lá de Itaperuna. Eu tava agindo, não, vamos com a luz assim, vamos com não sei o quê e tal. E aí eu comecei a compartilhar com o Rodrigo. Olha, Rodrigo, eu acho que eu quero dirigir também e tal. E ele, não, tudo bem, bora. Quem sabe também depois a gente não pode assinar um projeto junto. E aí continuamos fazendo. E até hoje eu sigo como diretor de arte dos projetos dele, né? E, paralelamente a isso, hoje eu tô como diretor também. Para isso eu criei a Planta, que é a planta justamente por causa de nada se cria, nada se... E planta por causa de uma planta. Né? A planta baixa, planta, a planta do pé, a planta. Sim. Por quê? Coisa que a gente mais tem no nosso país é planta. E eu sou um cara extremamente apaixonado pela brasilidade. É algo que... Tanto que eu tenho um Brasil tatuado aqui. Sério? Tenho um Brasil. Que lindo! Eu sou muito apaixonado pelo meu país. Pela nossa cultura, pelas nossas religiões, pelas nossas vestimentas, pelos nossos podcasts, pelo nosso todo aqui, sabe? E aí, essa brasilidade, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Planta é o que a gente mais tem. E a planta, ela tem um processo muito interessante, que como eu tenho déficit de atenção, eu tenho que estar todo momento me policiando. Eu tô achando ótimo que isso talvez tenha sido o evento da minha vida, esse podcast, que eu tô conseguindo contar mais coisas sem perder o nexo. Inclusive, eu perdi o nexo agora pra contar isso. Não, pode falando da planta. É sua produtora agora. Tá tudo linkadinho aqui. Eu tô aqui, Tá tudo linkado. Tô Tá aqui pra poder eu tô trazer pra uma terra. Trabalhando, tô puxando pra planta. Ai, maravilhosa. Obrigado, viu? Vou te chamar pra poder fazer umas coisas comigo, pra me puxar pra terra. Então, ali naquela coisa de falar, cara, vamos lá, planta. E foi, inclusive, eu falei, ia chamar híbrida, por causa desse minha paixão por esse mundo dos híbridos. E aí o próprio Rodrigo falou, por que fala planta? Eu falei, planta, claro, porque eu queria alguma coisa de natureza. Ele planta, virou planta com TH. E aí eu tô todo o desenvolvimento agora da marca, de juntar todos esses trabalhos para botar num site. Enfim, o que eu vou oferecer para o cliente ou para a pessoa ou para qualquer coisa? Criatividade. O que eu tenho para te oferecer é criatividade. A gente consegue trabalhar com diferentes linhas. Pelo figurino, pela cenografia, pela iluminação. E é muito engraçado, porque tem gente que me conhece como cenógrafo. Tem gente que me conhece como designer, light designer. Engraçado, quando fala produto, eu sou uma produtora de criatividade. Porque eu não vou fazer só videoclipe. Eu não vou fazer... A gente vai ter... Por exemplo, eu tenho muitos... Agora, assim, de todas as pessoas que eu chamei, aí eu convidei algumas pessoas para serem meus colaboradores fixos. Então, eu vou ter ilustrador, vou ter designer, gráfico, porque eu vou estar só direcionando. E aí eu tenho uma produtora para poder... vamos fazer um clipe. Eu tenho... até diretor de arte também, quando eu estiver numa direção geral. Então eu estou agora, nesse momento da vida, estruturando tudo isso. Porque quando a planta brotar realmente, que é como a gente está em muita coisa, eu vou brotar já com... Bem estruturado. Essa era a minha ideia. Então, quando eu conversei com o Rodrigo no ano passado, em novembro... Foi novembro, a gente rompeu ali o nosso parceria fixa. Ali eu comecei a germinar a planta, assim, a executar algo que eu já vinha pensando. Amadurecer essa ideia, né? E a gente tem certeza que vai dar super certo. Não, tomare. Tomare. Eu tô. E porque eu quero também. Já deu. É isso. A planta cresce, é expansão, é transformação. E agora chegou a hora do nosso joguinho. Vamos! Final aqui. Bota bola, jogo rápido. Né? Me conta. Isso jogo... aí eu não sabia, hein? Super rápido. Deixa eu pegar uma batata. Come a batata. Porque a sua batata tá assando. É sem espera. O jogo é sem espera.
A gente vai falar umas palavrinhas, frases e você responde. Uma data. Boca cheia mesmo. 16 de novembro de 1993, quando eu vim pro aniversário. mundo, bem da bonita. Uma comida. Batata. Não, mentira. Não, mentira. Frango ensopado com palmito de pupunha. Deixa ele beber. Uma mania. Uma mania. Deixar a roupa espalhada pela casa. Um ator. Um ator. Uau! Caraca, porque é tanta gente. Fala o que pensou primeiro. É sempre esse, nos primeiros 3 segundos. Eu pensei em 3 pessoas muito rápido. Posso falar os 3? Pode. Tá. Wagner Moura, Joaquim Phoenix e Júlia Adrião. E uma atriz. Uma atriz? Eu vou falar Fernanda Montenegro. Cara, não sei porquê. Eu tive uma ligação aqui com você agora. Eu sabia que você ia falar Fernanda Montenegro. Sabia? Não sei porquê. Senti. Um espetáculo que você assistiu que marcou você. Ou que você fez também. Não, eu vou falar que me marcou, assim. Que ali eu falei assim, eu acho que é esse tipo de teatro que eu quero fazer. Caranguejo Overdrive, direção do Marco André Nunes, daquela companhia. Talvez ali eu falei, é esse teatro que eu quero fazer. Né? Um livro. Um livro. Pode ser sobre a sua área. Qual área, né? Porque ele botou uma planta baixa. Uma planta. Qual delas? Qual delas? Não, eu vou falar um livro que é um dos momentos mais sofridos, mais difíceis da minha vida. Eu li esse livro e ele é um livro que ele fala de espiritualidade. Meu amigo me deu de presente, que chama A Eterna Busca do Homem. Do Yogananda, que é o yogi que foi morar da Índia, que foi morar nos Estados Unidos. A história dele é incrível. E esse livro ele conta sobre coisas triviais, ele dá dicas triviais da vida. E acho que essa conexão com a sensibilidade, a espiritualidade, ela faz também a minha arte brotar. Que lindo. Ótimo. Um filme. Um filme. 101 Dálmatas. E uma série. Uma série. Não assisto séries, tô zoando. Não, eu assisto pouco, porque eu fico agoniado. Filme, eu começo a ficar nervoso, eu levanto, saio, pego um papel, começo. Uma série. Tá, eu vou falar a primeira que me veio na cabeça. A Rainha do Sul, que é com a Alice Braga. Que Sim. Maravilhosa, eu acho incrível. Mandou muito. E um figurino marcante aí que você... Pode ser até da loja. Um figurino? Você não precisa ser nem um figurino de um espetáculo. Pode ser uma montagem de uma roupa. Uau, nossa, coisa. agora começa... Tá, então eu vou falar, já sei. Porque o leque é grande, né? Então a gente... Um figurino. Eu vou falar o desfile do Junakal, que é um estilista brasileiro, e ele chama Costura do Invisível. Ele faz um desfile no São Paulo Fashion Week e todas as pessoas estão meio com umas cabeças de Playmobil e umas roupas todas brancas, e aí umas roupas meio de renda, e as pessoas entram, e aí você vai procurar para ver depois, eu vou deixar para a pessoa em casa procurar. A Costura do Invisível de Junakal. E um cenário? Um cenário... eu vou falar o meu, né? Claro. Eu gosto muito de um cenário que eu fiz e que eu tava até conversando com Fernando Filbert, e ele tava falando, né, como era que eu fiz... Gente, pra mim tudo é referência, tá? Então, assim, que eu fiz pro Bruce Gonlewski, de uma peça. Eu tenho muito carinho por aquele cenário engraçado. Nem era tão grandioso perto de outros que eu fiz, mas era uma peça que chamava Sangue.
Era na arena do Sesc. E eu fiz eles me autorizaram a tirar todo... Copacabana? Sesc Copacabana. Eles me autorizaram a tirar todo o tablado que tinha embaixo e tinha o chão cru mesmo, de cimento. Então eu peguei aquele chão, pintei todo de vermelho. Nossa. E eu mesmo queria fazer, porque eu acho que ninguém ia conseguir fazer, para virar uma grande tela inspirada em Pollock. Então... Fiquei toda uma madrugada. Eu passava uma mão de verniz, de tinta vermelha, depois uma de verniz, depois eu ia espirrando verniz, depois eu ia com a tinta vermelha, depois eu ia com a tinta preta, depois eu vinha com outros tons de vermelho. E foi uma madrugada inteira, e aí por final eu vinha com outro verniz. E aí foi uma madrugada inteira, assim, fazendo aquele coisa, porque... tinha uns baús, como aqueles baús da Alemanha. Então tinha uns baús que ficavam dançando sobre aquele sangue. Porque acho que o Pollock que dá muito essa coisa do sangue. Esse cenário da peça sangue. Deu pra imaginar. Eu imaginei também, ele a madrugada toda. E agora fala uma mensagem que você quer falar aqui pro pessoal do podcast. Uma gente, frase. Foi uma honra, um prazer estar aqui, acabando com o HD de vocês. Eu agradeço de verdade o convite. Eu acho que o que eu posso deixar de mensagem é que a gente lute pela cultura, porque foi isso que eu falei, assim. Eu acho que a nossa cultura é o que dá... Perdão. Desculpa. Eu acho que a gente tem que lutar pela cultura, porque a nossa cultura é que dá voz, é que dá identidade pra gente brigar pelo que a gente é. Por exemplo, se eu falo, olha, Carol, você é uma grande filha da puta. Você vai falar assim, epa, vai passar na sua história, pensar em quem você é, pensar em tudo que você viveu, e você vai falar assim, não, eu não sou uma filha da puta. Porque você tem o quê? Memória, você tem cultura, você sabe tudo que você viveu, você sabe o que te formou, você sabe quais as roupas que você vestiu, quais as pessoas que você encontrou, quais os lugares que você foi, quais as falas que você aprendeu, e pra te formar. No fundo da situação mesmo, no final, todo mundo é filho da puta pra alguém. Todo mundo é filha da puta. Não, eu peguei assim, só uma... Você é uma má pessoa, né? Alguém falou assim, Carol, você é uma má pessoa. Aí você pensa, pô, o que é ser má? Tá. Então, eu acho que é isso, assim. Se eu posso deixar... Na quinta série, quando eu peguei... Adoro. Aquela vez ali eu posso ter sido um pouco... Um pouco má, né? Quando eu pisei no cadastro da criança. Ai, que horror. Ai, cruzes. Que malvada. Não, gente. Era Vou até comer um queijo. Não, foi só uma interpretação rápida aqui. Mas é isso, assim, eu acho que é isso. Se lute, eu acho que eu queria tanto que os nossos governantes, se eu pudesse chegar com essa fala... 2023 está chegando. Queria tanto, lute, escolha pessoas que lutem pela cultura, porque parece sempre que a cultura é um favor dentro das pautas políticas. Sim. E a cultura não é um favor. A cultura, ela é a nossa religião, a nossa pluralidade de religiões, a nossa identidade quanto povo, a forma como a gente se veste, nossa comida, a nossa moda, os nossos cenários, tudo isso que a gente falou, que hoje no final se refere à cultura. Sim. Todo o que eu faço é ser um agente cultural. E para que a gente se olhe e fale, caramba, que orgulho em ser brasileiro. Que as pessoas sintam o que eu sinto. Caramba, que orgulho do nosso teatro. Que orgulho dos nossos atores. Original, das nossas atrizes. Sabe? Que orgulho dos nossos figurinos. Nossa, a gente ficaria aqui horas falando de tanta coisa que a gente tem. Não, ainda mais comigo. Porque meu amigo fala que se balançar a cortina eu falo. Da nossa cultura, dos povos tudo. originários. Que a gente já é verdade. Que a nossa cultura é muito forte. Sim. Obrigado, Vini, desculpa ter se alongado, gente. Vocês não têm noção há quanto tempo a gente tá falando.
Vocês são ótimas. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço por toda Obrigado. essa disponibilidade que você teve de acreditar nesse projeto da gente aqui, de trazer Tamo artistas junto, tamo junto. cariocas, não cariocas. Precisar, todos- estamos aí, Brasil. Espero que Sim. vocês cresçam muito, obrigada. porque é um favor cultural que vocês estão fazendo. Árvore, planta. Planta! E aí tá tudo conectado! Aê! Ai, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Temos o brinde, que a gente esqueceu de pegar aqui. Voltei com um brinde. Ai, Ai, obrigado. espero que você Eu vou abrir goste. agora, porque dizem que se a gente Claro. não abrir o presente na É, hora, pode, e eu também sou... Cuidado, segura por baixo. Segura por baixo. Isso. É uma cachaçinha de Paraty. Ai, que delícia! Eu nem amei, não. Eu nem amei. Ê. Ai, Gabriela. Não, de banana? É caramelada. é da cana bem curada, né? Deve ser. Nossa, isso aqui é muito Itaperuna. Ai, gente, obrigado. Adorei. Que bom que você gostou, Obrigado, Vini. de verdade. Foi Muito ótimo. obrigada você que assistiu até agora. Não esqueça de se inscrever no canal, gente, por favor. Isso é muito importante Por pra favor, gente. gente. Nunca te pedi inscreve. nada. É de graça, gente. Não custa gente. nada. Não Curte custa o nada. vídeo, Curte gente. aí. Só um coraçãozinho ali, tá? Procura. Manda pros amigos também, é isso. Eu acho que o que a gente teve hoje foi uma aula de tantas e tantas coisas, assuntos maravilhosos. Obrigada Nossa. por ter ficado aqui com a gente. Obrigado, isso. valeu. Obrigado, meninas. Muito obrigado. Valeu mesmo. Ai, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Ai, que nossa, delícia. gente, vocês babado. falam, hein?